Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Neste lar, o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. Aleluia, ele vem me buscar. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance você. Está conosco agora aqui na 100.5, você que está conosco no site e você que vai nos ouvir aí posteriormente no YouTube, no RBT Plus. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de vocês. Graças a Deus, mais uma quinta-feira, Deus nos concede a benevolência de estarmos aqui reunidos através da frequência de rádio, através do site, para que a gente possa ter um momento aqui na presença de Deus, onde nós cremos que Ele vai falar, que Ele vai instruir e que Ele vai nos direcionar, tá bom? Então, o programa Última Chamada entrando no ar. Eu quero convidar você que já é ouvinte da casa, você que está ouvindo pela primeira vez, para a gente iniciar orando aqui nessa noite. A missionária Dalet vai orar conosco aqui, consagrando a programação, abençoando a tua vida e glorificando a Deus, magnificando pela vida dos ofertantes e ministrando uma bênção especial sobre a vida de todos os ofertantes do programa Última Chamada, tá bom? Então você que pode, que tem a possibilidade e que crê, ore com a missionária nessa hora aqui, que eu vou estar concordando também em nome de Jesus. Senhor meu Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, mais uma quinta-feira, Senhor, reunidos, meu Deus, para ouvir, Senhor, Tua instrução, para ouvir Tua palavra, para ouvir Tua direção, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, Senhor, chegar aqui, estar aqui, meu Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor comece a visitar nós dois aqui nesse estúdio, meu Deus. Quem está operando, Senhor, também a mesa de som, meu Pai. Que o Senhor, Deus, ajude essa equipe aqui, Senhor, para que a gente faça, Senhor, conforme o Teu querer. E a partir daqui, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo, meu Deus, todos, meu Pai. Tanto aqueles, meu Deus, que estão ouvindo porque querem, como aqueles que estão ouvindo porque alguém colocou, Senhor, o som mais alto, meu Pai. Mas que o Senhor visite cada um, meu Deus. Alcança, meu Deus, cada um, meu Deus. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor traga libertação, Senhor. O Senhor tire pessoas, Senhor, da algema, Senhor, do Satanás, meu Deus. Tire, Senhor, pessoas, Senhor, da escuridão, do cativeiro, meu Deus. E traz para a luz, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. E, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, sobremaneira, meu Deus. Cada um daqueles, meu Deus, que é ofertante, Deus. Cada um daqueles, meu Deus, que é zeloso, Senhor, na tua obra, meu Deus, que é fiel, Senhor. E por causa deles, meu Deus, essa obra, Senhor, continua aqui, Jesus, todas as quinta-feiras, meu Deus. Então eu te peço, Senhor, abençoa cada um deles, Senhor. Que o Senhor lhes dê saúde e prosperidade, Senhor, em todos os seus caminhos, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa programação, Pai. Instrui o teu servo, meu Pai, e que ele fale, Senhor, mais uma vez, Senhor, da tua parte, Senhor, para alimentar as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém, glória a Deus, que bênção, né? A gente tem esse canal de comunicação com o céu, que é a oração, né? E sempre bato e insisto nessa tecla. É por isso que a gente faz a vigília do clamor, né? Quem já foi sabe que a gente, naquela madrugada que a gente passa, e que passa rápido, que essa última que a gente fez passou muito rápido, que a gente, assim, levanta 3 clamores ali, e sempre eu falo da importância da manifestação da sua fé na oração.
Porque tem pessoas que já oram acreditando que Deus não vai ouvir. E aí fica muito complicado, né? Porque se a própria pessoa que está manifestando o recado dela a Deus, ela acredita que Deus não vai ouvir, então Deus não vai ouvir mesmo. Então sempre bato nessa tecla e sempre gosto de iniciar essa programação orando, porque tudo que a gente faz mediante oração tem direção de Deus, tem bênção de Deus, né? E também como ministro da palavra de Deus, eu e a missionária Dalit, a gente gosta de liberar aquilo que Deus manda a gente liberar, bênção na vida do seu povo. Então não posso de maneira alguma iniciar o programa orando e não orar pela vida dos ofertantes, né? Porque tudo está acontecendo aqui, é Deus que faz, é Deus que quer, mas é por causa dos ofertantes. Deus levanta essas pessoas e o nosso horário de rádio é pago com os ofertantes. Eu lembro que já participei de alguns programas de rádio no começo da caminhada com alguns pastores e eu vi a luta para os pastores pagar. Eles pegavam o carro e saíam de comércio em comércio oferecendo, né, dizendo abençoe, a gente bota seu comercial lá. E era uma luta muito grande. E muitos pastores iniciavam o seu programa e não durava muito tempo. Eles faziam a programação e depois o programa saía do ar porque não tinha patrocinador. Então a gente está aqui há 5 anos praticamente. Nunca corremos o risco de sair do ar aqui por causa dos ofertantes. Então a gente sempre tem que iniciar dando glórias a Deus pela vida deles. E também não só a gente que faz o programa, é você que ouve também, que está sendo abençoado por causa deles. Então a gente inicia dando glória a Deus e abençoando a vida deles de maneira tremenda. E a gente crê sinceramente que Deus abençoa, tem abençoado e vai abençoar a vida deles, né? E por isso que eu insisto muito com todos os irmãos que orem, que busquem, porque o poder da oração ainda é eficaz. Mesmo com todas as heresias que estão se inventando hoje no Evangelho, que você paga um voto e aí você recebe a vitória, paga um voto e recebe a cura. Eu estava ouvindo ontem a rádio, dirigindo o carro, e um comercial assim descarado em uma igreja para que o pessoal fosse para a campanha pagar o voto para que você recebesse cura disso, daquilo, quando que a realidade da Bíblia não é essa. Você não paga por nada, você faz para Deus. As pessoas que ofertam para Deus, elas não estão pagando nada para Deus dar nada a elas. Elas fazem isso por gratidão a Deus, por honrar a Deus. E consequentemente Deus vai e honra essas pessoas de volta. Só isso. Não é que ninguém vai pagar nada. E aí a gente tem esse monte de heresia no meio da igreja. E aí cada vez mais as pessoas vão querendo parar de orar. Porque, tipo assim, você ora, eu não preciso orar, melhor eu pagar R$50 ali num voto na igreja, que Deus me atende. Então as pessoas estão querendo abandonar esse canal de comunicação com Deus, que é a oração. E é por isso que a gente tem tanta bagunça dentro da igreja, escândalo, tantas coisas fora de direção, tantas pessoas enganadas. Então ore e estude as escrituras. É o que eu sempre falo aqui no programa, para que você não fique dependente de pastor, dependente de ministério, e para que você não seja uma pessoa que vai ser enganada, né? E eu queria começar o programa aqui agradecendo, né, aos ofertantes, mais uma vez, mais um mês, pessoas que são fiéis, né, no seu caráter, na sua prática, não nas suas palavras, mas na sua prática, são efetivos. E essa efetividade vai nos dando mais um mês, de maneira que a gente já está praticamente fechando mais um ano aqui de 100.5, programa com uma chamada, um ano de muitos testemunhos, de transformações, de mudança, de pessoas que estão se libertando, como a missionária orou aqui, Deus tirando pessoas das trevas, e muitos, não são poucos, os testemunhos de pessoas que falam assim: pastor, depois que eu comecei a ouvir o programa, eu saí dessas igrejas de enganação, que não são igrejas, que não são pastores, dessas coisas de picaretagem, enganação, de manipulação, ambientes de manipulação. E hoje eu estou vivendo uma fé sadia e estou conhecendo Deus vivo. Então, essa fidelidade dos ofertantes vai promovendo uma coisa grandiosa no meio do povo de Deus, de maneira que eu acredito e tenho plena convicção disso, que todos os ofertantes vão receber um grande galardão da parte de Deus, não só no mundo vindouro. Lá vão receber grandes coisas, mas também aqui eu creio que Deus tem abençoado, porque tenham recebido testemunhos, né? Então, pessoal, vamos conservar esse vínculo de fidelidade, de honra a Deus, de oração, de busca nessa programação aqui, de instrução, de doutrina. Isso aqui é doutrina, porque a gente abre a Bíblia para ensinar. Doutrina não é falar de calça, de roupa, de cabelo. Isso não é doutrina, isso é costume. Eu sempre digo para você, doutrina é ensino bíblico. E aqui a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade. E vamos continuar fazendo essa boa obra, alcançando muitas casas, famílias, lares.
e transformando o povo de Deus, né? Não foram poucas pessoas que se converteram aqui, e tiveram pessoas que se converteram através da programação, que eu tive a possibilidade até de batizar. Tiveram pessoas que se converteram através do programa, e eu pude batizá-los, né? Teve essa honra, né? Então, assim, é muita coisa que acontece aqui, e a gente só tem glórias ao nome do Senhor a dar, magnificar o nome do Senhor, engrandecer, e também agradecer a todos vocês que são ofertantes. Sintam-se abraçados pelo pastor Josué, especialmente por Deus, que é quem cuida de vocês, pode ter certeza, na palma da mão, porque é por meio de vocês que Deus garante essa programação, né? Então, pode ter certeza que vocês estão guardados debaixo da mão do Senhor, e pode ter certeza também de que seu clamor vai ser ouvido diante de Deus, porque se você ouve o clamor da obra de Deus, a necessidade da obra de Deus, o Senhor também vai te ouvir. Isso aqui que eu estou falando é bíblico, né? Então, a gente precisa compreender o que é honrar a Deus, ser grato a Deus, e o que é querer fazer barganha e ficar comprando algo de Deus, como nessas campanhas que essas igrejas inventam, que não está na palavra, né? E eu também iniciei aqui o programa falando sobre... Eu tinha falado sobre... Acho que eu falei... A semana passada eu falei alguma coisa sobre depressão. Existe diagnóstico para depressão, né? Então a pessoa fala assim... Depressão é uma doença, existe um diagnóstico, o cérebro está... o sistema biológico daquela pessoa está produzindo enzimas, isso, aquilo e tal, e eles falam lá. E tem uma série de coisas, né, que eles falam cientificamente que comprova a depressão. E eu sempre falo para vocês que não é porque existe algo que está acontecendo no corpo físico que não seja espiritual, né? Eu já acompanhei alguns casos de pessoas que praticavam magia e aí se converteram e não se libertaram totalmente das coisas que faziam antes. E eram pessoas que, muitas vezes nas orações ali, as pessoas manifestavam possuídas por um espírito dentro daquela oração. E aquelas pessoas começavam a manifestar enfermidades. O espírito dizia que ia manifestar uma enfermidade naquela pessoa. E de repente estava ali a enfermidade visível no corpo dela e tal e tudo mais. E aí, não é porque aquilo ali foi manifestado na carne daquela pessoa que não é uma enfermidade espiritual. Então, da mesma forma, quando eu falei sobre depressão aqui, acho que foi semana passada, retrasada, falando assim, de pessoas que passam o dia inteiro sem fazer nada, passam o dia inteiro trancado numa casa, num ambiente, sem produzir nada, e ela fala, tô ficando pior, tô ficando mais depressivo, tô tomando remédio, não resolve. E eu sempre falo muito dessa questão de você tentar ser útil para alguém, sabe? Você tentar ser útil. Nunca esqueço de uma senhora que bateu na porta da nossa casa há muitos anos, e a missionária atendeu ela e já foi com algo para entregar, achando que ela estava pedindo um auxílio, uma esmola, uma ajuda. E a missionária voltou e disse, tem uma mulher muito bem vestida ali, pedindo roupa usada e tal. Eu achei estranho, vou perguntar. E a missionária teve uma conversa com ela, quando voltou, disse assim, rapaz, olha que coisa interessante. A mulher é crente, ela é uma serva de Deus, o marido dela faleceu, e ela entrou num quadro muito profundo de depressão, ficou em casa trancada muitos dias e tudo, e não fazia nada, e parou de trabalhar, e parou de fazer tudo, e ficou ali paralisada. E todo final do culto ela chamava o pastor para contar a situação dela e tal. E o pastor deu a direção para ela, fez um propósito com ela, de ela ir nas casas, pedir roupa de bebê, de criança, e roupa para a mãe, e ela pegar, lavar, tratar tudo aquilo ali, e ela ir doar para uma mãe que está precisando. E ela, dando o testemunho dela, que ela foi curada do quadro depressivo, que ela estava com diagnóstico e com remédio, foi curada daquele quadro depressivo fazendo isso. E eu sempre guardo isso dentro de mim. Não estou querendo ser um médico, um psicólogo aqui, mas estou falando de coisas que a gente já viu eficácia com testemunhos pessoais, de pessoas que estão vivendo isso e que passaram a ser útil para a vida de alguém e se sentir melhor e se sentir curado, como foi o caso dessa irmã, como foi o caso de algumas pessoas ali na igreja, que tinham uma vida que vivia trancafiado, que não produzia nada, que passava o dia inteiro assim, via o sol nascer no leste e o sol se pôr no oeste, vê o sol dar aquela volta no céu e não conseguir fazer absolutamente nada. Eram pessoas que foram afundando nisso. Então, você ser útil para alguém, isso aí foi Deus que colocou na gente. Isso aí está dentro da nossa natureza. Você ser útil para abençoar alguém, para fazer alguém, você tem um propósito para viver, isso vai te tirar de um quadro deprimente, de um quadro onde
possíveis patologias mentais estão te afligindo, tomando conta da sua vida. Quando você acha um propósito para você viver, quando você acha um sentido, quando você começa a ser útil e você começa a entender que você está transformando a vida de pessoas, você começa a mudar. Eu já tive depressão, né? Já tive depressão no momento da minha vida que aconteceu algo, há muitos anos atrás, mais de 10 anos. Eu tive, só que eu não fiquei naquilo porque eu não mergulhei dentro daquele poço, porque assim, eu já por natureza e pelo trilhar da minha vida, eu tenho que ser útil para várias pessoas, sabe? Então, eu estou falando aqui o que eu já fiz na igreja com pessoas que chegaram nesse estado, né? Qualquer estado, não falo sobre depressão, deprimente, uma pessoa que está, sabe? Quando eu disse, você vai ser útil nisso, naquilo, vai fazer aquilo ali. Assim como esse caso dessa irmã, que a missionária me relatou, né? A gente aconselha isso e vê resultado na vida das pessoas. Então, eu quero começar o programa convidando você a ser útil. Seja útil para alguém, sabe? Faça algo útil. Pertença a algo. Faça parte de algo. Eu estava assistindo um filme e o protagonista do filme estava num local e um homem vai convidar ele para um desafio e ele diz assim, eu não quero ir para canto nenhum. Eu estou bem aqui nesse lugar. É a primeira vez na minha vida que eu me sinto útil e pertencente a alguma coisa. Eu gosto de pertencer a algo. E tem pessoas que não têm um senso de pertencimento, não pertencem a nada, não fazem nada, sabe? Eu vejo pessoas ali nas imediações da congregação que eu pastoreio, eu vejo pessoas ali que tipo, não querem trabalhar, não querem produzir nada. E são pessoas que passam 30 dias trancadas dentro de uma casa, de um quartinho, de alguma coisa, esperando receber um dinheiro do governo, um auxílio. Aí você pega aquele dinheiro, sente aquela alegria momentânea, aí gasta todo aquele dinheiro com coisas assim, tipo, aquele dinheiro ele evapora em poucos dias e aquela pessoa fica ali vivendo aquele mês inteiro para viver aquilo. Então isso é um cativeiro. Então convido você a ser útil, sabe? Quando você começar a viver algo, para transformar a vida de alguém, seja um familiar, seja um conhecido, seja numa igreja, num ministério sério, servindo, eu te digo que a tua saúde mental, psíquica, porque a tua saúde mental, psíquica, nada mais é do que a tua própria alma. Você vai se sentir melhor, seja útil. Assim como esses ofertantes aqui são úteis. Sabe? Tem uma irmã, e tem pessoas que falam comigo que oferta que eu não sei nem quem é. Esse mês foi interessante porque 2 pessoas que eu não tinha memória falaram comigo, e uma irmã, que eu esqueci o nome dela, é uma irmã do Alto do Mateus, e outra irmã de outro local falaram comigo e disse, pastor, eu escuto o programa há muito tempo, eu quero só confirmar aqui o Pix. Aí confirmou e fez, e o senhor e a sua esposa estão debaixo do meu joelho, esse programa é muito importante. E ela falou tanta coisa ali pra mim, que ela não tem noção como aquilo me vivificou por dentro, sabe? Aquilo aumentou a minha fé assim de uma maneira, sabe? Eu não estava bem naquele dia. E ela foi usada ali. Assim como uma irmã de Mandacaru também, uma vez ligou e começou a falar da importância do programa. E também eu não estava bem nesse dia, sabe? Então, assim, eu falei para elas que elas foram úteis, que aquilo foi uma bênção. Então, quando a pessoa é usada para fazer o bem para alguém, a pessoa já se sente melhor. Diz, puxa vida, eu abençoei o pastor Josué. Eu abençoei aquela pessoa. Sabe, até você fazer uma boa ação para uma pessoa, você ajudar alguém, você fazer o bem para alguém, sabe? A Bíblia diz em Tiago que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse está pecando. Ou seja, você tem a possibilidade de fazer uma coisa por alguém e não faz, já é pecado, a Bíblia diz em Tiago. Então, eu queria iniciar o programa dessa maneira, porque muitas pessoas assim falam comigo, pedindo socorro, pedindo ajuda, no WhatsApp do programa, não são pessoas que são úteis para nada. Elas vivem dentro de um universo onde o centro desse universo é o seu umbigo. E elas querem que todos fiquem orbitando ali e apresentando seus problemas como se ela fosse a pessoa que mais sofre no mundo. E cada vez mais ela mergulha num poço de tristeza, de depressão, de solidão, de angústia, de rancor, de mágoas, de feridas na alma, que vai lhe levar para a porta de um consultório, onde você vai receber um papelado com vários diagnósticos de transtornos e você vai ser receitado com vários remédios, vai ficar preso a isso e sua vida nunca vai mudar. Então eu estou falando de coisas que efetivamente mudam a vida das pessoas. Eu já trouxe para vocês um jovem da igreja chamado João Neto, que ele viveu isso, ele viveu muitos anos da juventude dele de inutilidade, de ser uma pessoa inútil,
de viver uma vida inútil, trancado num videogame, aquela vida. E ele foi diagnosticado com várias patologias ao ponto de pensar em aposentar como uma pessoa com problemas psíquicos, sem condições de viver uma vida normal. E aí ele já estava regrado aos remédios controlados, e quando chegou lá eu disse, não, você não tem problema mental, eu não desprezo o trabalho de ninguém, de psicólogos de ninguém, mas você vai ficar transformado. E aí passei um novo estilo de vida para ele. Não foi nem nada espiritual, gente, de orar. Passei um novo estilo de vida para ele. E ele foi curado. Hoje vive normal, mora sozinho, trabalha, abençoa as pessoas, abençoa a obra financeiramente, prega, evangeliza. Inclusive, quando eu preciso me ausentar por conta do trabalho na igreja, ele fica à frente da obra, né? Então, uma pessoa que tinha problemas, diagnosticado com problemas psíquicos, que aquilo ali disseram que era permanente, que nunca teria cura, que tinha que tomar remédio para sempre, é uma pessoa que hoje toma conta de uma obra, né? Então, começa o programa falando isso para você, seja útil para alguém, sabe? Eu creio que essa palavra aqui tem endereço certo. Eu passei a madrugada com essa reflexão latejando na minha cabeça para começar o programa. Eu queria deixar isso aqui para você, tá bom? Então, fica aqui nosso início de programa, meu agradecimento a todos os ofertantes, pessoas extremamente úteis, né? E essa reflexão aqui para você, tá bom? Porque às vezes a gente tá pedindo uma resposta a Deus, fica esperando a missionária bater o pé, sapatear, alguém falar em línguas e dizer, olha, Deus está fazendo hoje, você fica esperando isso, e de repente a resposta de Deus vem de uma maneira tão clara, tão simples, que você talvez despreze e ache que Deus não está falando com você, mas Deus está falando com você, tá bom? Pessoal, a gente tem um quadro do Socorro Vem do Alto aqui muito interessante, né? Na verdade, a gente tem muitos quadros do Socorro Vem do Alto. Mas orando, eu vou responder aqui um quadro que é bastante interessante, né? A missionária me passou alguns quadros e Deus me deu a direção para trazer esse aqui. E eu acho que isso aqui é muito pertinente falar para vocês. Em outro tempo aqui do programa eu devo ter respondido algo parecido. Mas eu vou estar trazendo algo muito forte aqui para você. Então aperte o seu cinto aí, né? Prepare seu pão com queijo. Você que está em casa, você que está no trabalho, na sua guarita, prepare seu cafezinho aí. Você que é policial militar, que não tenha nenhuma ocorrência nessa madrugada, em nome de Jesus, você possa também estar ouvindo aí, aprendendo. Você que está na saúde, trabalha na saúde, está no seu plantão, você que está no hospital, enfim. Que Deus possa instruir todos vocês através da palavra deles, tá bom? Dele. E também que, se não for o teu caso, e você ouvir, que você possa passar isso para alguém. Pastor, como é que eu faço? Vai ficar gravado, a gente vai na madrugada postar no canal do YouTube, que é o RBT Plus, e aí tem lá o programa Última Chamada, tem a data de hoje, né? 12/10 de 2023, você pega lá e envia para alguém vai estar ouvindo aí e sendo extremamente abençoado, tá bom? Então, vamos aqui soltar essa vinheta, vim aqui com a locução, né? Uma irmã, locução feminina, tá bom? E em seguida, eu e a missionária vem aqui com a nossa contribuição através da palavra de Deus, tá bom? Fica aí com a gente. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, pastor Josué e missionária Dalet. Essa programação tem sido uma bênção para mim. Tem edificado muito minha vida dentro de um processo que já estou passando há 1 ano. Eu, meu esposo, minha filha e meu filho somos crentes. Procuramos servir a Deus com integridade e sinceridade, porém as coisas nunca foram fáceis para nós. Mas de 1 ano para cá piorou muito. Meu marido falou que a gente precisava economizar se quisesse ter uma vida melhor. Ele disse que nós teríamos que ir morar na casa do pai dele, meu sogro, que já faleceu há 1 ano e meio. Ninguém concordou porque a casa é dentro de um terreno que tem mais 2 puxados. Neste local moram minha cunhada e uma mulher que já viveu com meu sogro. Elas sempre entram em atrito, sempre tem confusão porque minha cunhada diz que o terreno é dela. A mulher que viveu com meu sogro diz que tem direito também e não vai sair porque é ela que construiu o puxado dela, porém nenhuma das duas podem fazer nada porque o terreno não tem nenhum tipo de documento. Mas mesmo assim meu marido determinou e a gente terminou indo morar nesse lugar. Do dia em que entramos até hoje é só coisa ruim. Meu filho, que tem 11 anos, está cheio de comportamento estranho. Semana passada eu cheguei na sala, vi que ele estava brincando sozinho. Eu fiquei só observando. Ele fez como uma mesa e 3 cadeiras. Ele pegava o copo, enchia de água e falava como se estivesse bebendo cachaça com mais 2 homens. O mais curioso de tudo é que os trejeitos dele estavam idênticos ao do meu sogro, o avô dele. Eu me arrepiei toda vendo aquilo.
Meu sogro morreu de cirrose hepática e outras doenças provocadas por bebida. Essa semana minha cunhada veio dizer que ele morreu sentado numa cadeira de balanço da sala do puxado em que estamos morando, justamente no local que meu menino mais gosta de brincar. Meu menino está parecendo o avô, ele está idêntico. Ele anda igual, senta igual, bebe no copo igual e tem horas que ele olha para mim e parece que é o próprio avô. Eu sinto como se estivesse uma coisa com ele. Isso não é normal. Já minha menina, ela tem 13 anos, desde que chegou aqui que virou outra pessoa. Ela só vive trancada dentro do quarto. Parou de ir aos cultos. Mal fala com a gente. A professora da escola disse que ela pode estar com depressão. Além de tudo isso, a gente vive doente aqui. Quando um fica bom, adoecem 2. Tem sido um ano inteiro de doenças. Esses dias eu estava tão desesperada com a situação que saí andando sozinha, falando com Deus e pedindo uma resposta, uma direção a Ele. Quando cheguei, fiquei conversando com a vizinha da frente. Ela me disse que meu sogro frequentava locais de bruxaria e que já vieram pessoas de lá fazer as coisas com ele aqui. Aí foi que fiquei com mais vontade ainda de ir embora desse lugar. Chamei meu marido para uma conversa séria, mostrei toda a situação dos nossos filhos, lembrei a ele que nada do que ele falou está acontecendo, não estamos economizando, pois estamos gastando muito para ajeitar a casa que vive com problemas, estamos dependendo da irmã dele, a situação financeira piorou. Falei que depois que viemos para cá, nossa vida nunca foi tão ruim, disse que tudo era por culpa desse lugar. Entretanto, ele tem uma cabeça dura, uma mente fechada para coisas tão claras. Ele veio dizer que evangélico não acredita nessas coisas, que quem teve o novo nascimento não vive de crendices. Falou que era apenas uma fase, que isso era mera coincidência. Pastor, vou colocar ele para ouvir o programa hoje. Ele não gosta muito do Senhor, mas nos dê uma direção, por favor, pois para mim existe algo espiritual nesse meio. Amém. Tá aí o relato da nossa irmã, né? Os pontos específicos, peculiares aí a tudo que ela está vivendo. Vamos procurar aqui, né? Ser um instrumento de Deus aqui através das escrituras, que a gente não pode fugir do que está escrito, né? Que essa é a maior palavra, doutrina e profecia. Tem alguns pontos aqui que eu quero abordar, que eu fiquei observando aqui ao ouvir a pergunta, né? Junto aqui com a missionária, até lembrando de alguns testemunhos. Tenho certeza que tem muitas pessoas nos ouvindo que podem estar vivendo algo semelhante ou pior do que isso aqui. E pessoas que têm familiares assim, né? Então a gente vai abordar isso aqui antes que os teólogos de plantão cheguem. Não, na cruz do Calvário, papai levou todas as maldições, não acontece isso. Isso são fenômenos metafísicos, né? Porque sempre aparece o pessoal que é cético, crítico, que gosta de falar muito por não ter nada a dizer e sempre fala do que não tem domínio, né? Eu vejo muitas pessoas na internet que se dizem pastores, e eu nunca vi pastor sem rebanho. A internet é cheio disso, de canais do pastor tal, o cara não tem igreja, não tem rebanho, não cuida de ninguém, quer ensinar sobre coisas que não sabe. E tem uns que tem igreja e tem rebanho e quer ser mestre de assunto que nunca teve experiência com aquele assunto, né? Então, antes que os teólogos cheguem dizendo, né, que tudo é nada, eu quero abordar aqui algumas coisas. Eu não acho que seja coincidência. Tipo assim, uma criança com seus 11 para 13 anos, ela comece do nada, né? Porque essas coisas sempre são do nada, ter as mesmas práticas do seu avô. Começar a praticar. Até um detalhe interessante que a mãe falou, tipo assim, o jeito de sentar e de andar e de ficar me olhando parece que é o avô. E ele não tinha isso, parece que é uma coisa que está ali, né? Então, para mim isso não é coincidência, até pelas experiências que eu e a missionária tem aqui, de chegar em locais assim, e o pessoal fala que é só para fazer uma oração, e quando você pisar no lugar, a pessoa já manifesta antes de você abrir a boca. Então, para quem não entende de nada, tudo fica cinza, né? Mas para quem tem algum tipo de experiência, tá tudo branco e preto, dá para ver claramente, né? Essa questão de uma criança assim, tão novinha, né? Para mim, é uma criança, 13 anos, tá depressiva, quer ficar trancada, não quer sair dali. A questão das enfermidades recorrentes, eu sei que a pessoa pode ficar doente. Agora, todo mundo ficar doente e nunca parar de ficar doente, né? Então, tem vários aspectos aí que eu posso chamar isso aí, que a senhora está vivendo, junto com a sua família, de um ambiente de opressão, né? Eu já até ministrei sobre isso, sobre ambientes, atmosferas espirituais, ambientes de opressão. Porque o que a gente precisa entender é o seguinte. Preste atenção comigo aqui. Vamos para a natureza, para a gente começar a entrar dentro disso aqui. Vamos para a natureza.
Quando vai chover, começa aquela ventania. Começa lá e tal. E tem gente que já tem aquela expertise e diz assim, tire as roupas do varal. Então, a pessoa já vai lá e já tira a roupa do varal. Aí tem gente que não se toca do que está acontecendo. Um vendaval, folha para lá, a roupa voando e deixa lá a roupa. De repente, molha tudo. Mas quem tirou a roupa já se livrou. Por quê? Ela entende que por toda aquela atmosfera, aquela coisa que está manifestando ali, vai vir uma chuva. E tem gente que não entende. Mas tem gente que entende. Tem pessoas que, por exemplo, quando eu sempre digo, né? O pessoal, vai chover. Eu digo, não, esse tipo de nuvem aqui não é de chuva. Isso aqui só vai abafar e vai causar um calor extremo. Não vai ter vento, as plantas não vão mexer, essa nuvem vai ficar aí. Isso vai servir de estufa. Aí minha mãe fala, como é que tu sabe disso? Eu fiz, mãe, é observação. Vai se repetindo direto isso, eu já observei que quando vem esse tipo de nuvem não chove, só abafa. Ela, que calor é mesmo. Ou seja, a observação contínua e repetitiva de alguma coisa faz a gente começar a discernir. Então, por elementos naturais, a gente consegue discernir algumas coisas espirituais. O mundo espiritual do mesmo jeito. Por exemplo, tem muitas pessoas aqui que hão de convir comigo que, por exemplo, você chega num ambiente e diz assim, meu Deus, quando entrei naquela casa me deu uma dor de cabeça, me deu uma dor aqui atrás da nuca, eu fiquei com um enjoo, vontade de vomitar. Quantas pessoas estão me ouvindo agora que já passaram por isso? Depois fala no RBT Plus, quando eu postar o vídeo, comente isso lá. Comente, seu comentário é muito importante. Semana passada choveu de comentário e o que o pessoal falou foi muito forte lá. Se você não viu, vai lá na semana passada e veja lá os comentários, porque o pessoal que comenta lá também vai edificar a tua vida. Então comenta lá. Quantas pessoas chegaram no ambiente e dizem assim, eu tô com vontade de vomitar. Eu tô com sonolência. Tem gente que chega no ambiente, quando vai lá, dorme, né? Teve até um caso de uma irmã aqui no quadro Socorro Vem do Alto. Então, tem pessoas que estão vivendo isso e não percebem, como é o marido dela. Para ele tá tudo normal. Só que a irmã tá percebendo já que tem algo estranho, né? 1 ano num local já dá para sentir que não teve economia, não teve nada, tá todo mundo doente e tá um filho com as tendências, né? Até você chegar, já pensou, você é crente, chega em casa e vê seu filho bebendo, querendo beber, iniciando ali. Por quê? O avô morreu de quê? De cirrose, alcoolismo, entendeu? Então é esquisito isso. Então a irmã percebeu, o irmão não percebeu. Então assim, a gente começa a discernir as coisas, gente, quando a gente começa a ler a Bíblia, orar e observar, entendeu? A gente tem que observar, ser sensível para as coisas. E a primeira coisa que eu queria abordar aqui, nesse caso, já que vocês estão entendendo que existe realmente algo aqui, e tá até para alertar a irmã e os demais ouvintes que estão passando por algo parecido, é o seguinte, a primeira coisa que faz a gente cair dentro de um cativeiro, de uma armadilha como essa, de um laço como esse, é a cilada que o inimigo prepara. A falsa ideia de economia. Vamos para ali que a gente vai economizar. Entendeu? Você está lá vendo sua vida, com a sua autonomia, tá apertado, tá, beleza. Mas aí surge uma ideia, vamos para ali que vai ter uma economia. Vamos trocar isso por aquilo que vai ter uma economia. Vamos sair daqui para ir ali que vai ter uma economia. Vamos pegar esse lugar e trocar naquilo que vai economizar. Vamos sair daqui para ali porque economiza. Troca esse carro naquilo ali que economiza. Faz assim que economiza. Pega isso aqui que economiza. E sempre essa ideia de que você vai ser beneficiado, faz você cegar para algumas coisas. Por quê? A tua visão fecha para o ambiente. Você não olha que você vai morar dentro de um terreno que não tem escritura, que não tem nada legalizado, que tem ali 3 puxadinhos ali dentro, com familiar dividir no mesmo território, não dá certo. Aí você vai para dentro ali, dividir ali, não sei se vai dividir água, se vai dividir luz, eu não sei. E ainda você cega para as práticas que tem ali dentro, né? Como no caso do seu sogro, bebedice, frequentar casas de espíritos, de magia, entendeu? E possivelmente ter feito alguma coisa ali, um banho, um descarrego, ou qualquer coisa que foi feita ali dentro daquele local, ou que ele trouxe lá para dentro, algum tipo de amuleto, alguma coisa. E aí você esquece de tudo que foi vivido ali, porque teus olhos agora só enxergam a economia. E aí você vai igual um animal que põe um queijo na ratoeira, e ele só pensa no queijo, e de repente ele sente só aquele impacto repentino da ratoeira, quebrando o pescoço do rato no meio, né? Então, a primeira coisa que acontece é isso. Eu falo isso porque junto com a missionária,
nós já vivemos, né, na nossa imaturidade, início de caminhada, início de tudo, de casamento e tudo. A gente achar que tem uma economia, que tem uma benevolência em algo. E eu digo para vocês que o adversário ele nunca vai preparar uma armadilha para a gente sem que pareça ter algo proveitoso para nós. Nunca vai fazer isso. Ele nunca vai fazer isso aí, entendeu? Sempre vai ter a aparência de que há um proveito nisso, né? Saul destruiu toda a história que Deus tinha com ele, na ideia de pegar alguns animais que Deus disse que não queria, pegar algumas coisas ali para guardar para o sacrifício, para guardar ali e se valer de algum tipo de lucro, né? Davi também achou que ele teria algum tipo de vantagem, algum tipo de prazer, de alegria, vendo a mulher de um soldado que estava na guerra e querer fazer isso com ela. Então sempre tem uma armadilha. Pra você ter noção, o próprio Satanás chegou a oferecer a Jesus a glória desse mundo para ele só fazer uma coisa simples. Simples entre aspas, né? Aspas, né? Tipo, ele prostrado adorar, né? Ao capeta. E aí Jesus fez, não, só adorará somente o Senhor teu Deus. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui foi essa ideia de economia. Vamos lá, a gente economiza e tal, vamos lá que vai ser bênção e tal. Aí você tá aí há um ano, viu que a vida financeira não melhora, tá dependendo agora dos moradores, dos parentes, né, do que estão nos puxadinhos aí, né? Tá dentro de um ambiente de enfermidade, a filha tá trancada com depressão, o filho virou um protótipo do avô, e tem um marido que não tá vendo nada, e aí você vai pra igreja direto, ora, e por que não muda? Entendeu? Então tem pessoas que estão vivendo isso aqui que eu tô falando, missionário, que nem sabe que estão vivendo, nem discerne. Tem gente que diz assim, eu fui dar uma volta para me sentir melhor. Olha, escuta isso aqui. Eu fui dar uma volta para me sentir melhor. Aí foi num parque, foi num local que tem um lago, uma floresta, e viu ali, e ai, como eu tô me sentindo bem. Aí eu fui dar uma volta para me sentir melhor. Aí depois voltou pro local que ela mora e diz, agora eu tô me sentindo pior. E ela não consegue entender que ali é um ambiente de opressão. Entendeu? Então tem pessoas que são assim, o local que mora é horrível. Então ela tem que ir para fora. A casa dela não é um refúgio, o local que ela mora não é um refúgio. Ela tem que ir para fora, ela tem que ir fora para se sentir bem. Mas quando chega dentro do local que mora, é briga, contenda, doença. Tem casos mais graves que o pessoal já mandou para mim aqui. Visão de vulto, audição. Teve uma irmã que falou comigo esses dias que a filha quase infarta, achando que a casa ia ser assaltada, porque viu um homem passando no portão e deu aquele grito na mesa na hora da janta, e deu aquele grito e fez um ladrão. E aí todo mundo ficou esperando o ladrão passar na porta, esperaram vários minutos, ele tá aqui, já ia ligar para a polícia, mas não tem ninguém lá dentro da casa. Mas ela viu claramente que viu um espírito. E ali tá o quê? Num ambiente de opressão. E eu fui lá, a irmã me chamou lá, cheguei lá. O local, gente, é inexplicável. Tem mofo em todo canto. Tem mofo mesmo, aquele mofo terrível. Mofo até na porta do guarda-roupa, mofo na janela, sabe? E do mesmo jeito tem uma jovem lá que vive trancada dentro de um quarto, com vários indícios de depressão, dessas coisas, né? E também tem uma criança lá que toca o terror. E as pessoas são muito agitadas ali. Toda vez que eu vou lá fazer uma visita, eu fico dor de cabeça. Então antes de ir, eu já oro, jejuo, me preparo para ir para ali. E quando saio, eu oro também. Então a gente precisa ter compreensão, gente, de coisas espirituais. Enquanto a gente ficar na igreja, como as igrejas que eu vejo hoje, só falando, acabou de trazer o cantor tal, pronto, agora já se programa o próximo evento. Evento rosa, evento roxo, evento lilás, evento de fogo, de água, de terra. Aí já vai trazer o próximo cantor, aí já tem que comprar a próxima camisa do evento, aí já parcela no cartão. Enquanto a igreja viver de festa, de jantar, desse negócio, as pessoas vão continuar vivendo cativas, manietadas, como aqui, uma família de crentes, um casal, pessoas que são crentes, estão vivendo dentro de um ambiente como esse. A irmã começou a perceber agora, depois de um ano, eu acho que uma pessoa que tem discernimento, ela pisando na porta do lugar, sem entrar, vai dizer, Deus me livre morar aqui. Eu moro num viaduto, no meio da pista, entre as duas faixas, mas não moro aí. Entendeu? Então a pessoa não tem esse discernimento, né? Então, gente, vamos sair dessa ideia falsa de economia. Entendeu? Quantos irmãos e irmãs falam comigo, e até dentro de uma situação pior que essa, pular dentro de uma coisa na ideia de economizar,
Não economizou nada, só piorou a vida e está ali preso. E agora pior, não consegue sair, né? Então o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é essa cilada que o adversário cria, que põe a pessoa lá dentro, e a senhora e seu marido estão aí dentro nessa ideia de economia. E eu pergunto para vocês hoje, vocês estão economizando? Vocês melhoraram? Compraram um carro do ano? Estão andando com roupas melhores? A comida é melhor? Né? Porque a saúde psíquica, almática, mental de vocês, eu sei que não está bem. Mas a questão financeira, melhorou? Acredito que não também. Porque se tivesse melhorado, vocês não estariam dependendo da cunhada do morador, do familiar, do quartinho vizinho. E também acho que a situação deles também não é boa. Né? Então isso aí é um ambiente de opressão. Amém. É verdade. E realmente a gente ouve muitos casos, né? Acredito que de 2008 para cá, o tanto de casos que a gente ouviu sobre isso, que se repete. Não é uma vez nem é duas, né? Eu me lembro de uma moça que chegou para mim e veio me contar que ela passava por um fenômeno, que ela era muito oprimida, não conseguia se concentrar na hora do culto. Ela, na hora do louvor, ela sentia muito medo da hora do louvor, sentia muito medo da hora da oração. E ela era altamente oprimida dentro da igreja, mas mesmo assim ela não deixava de ir para a igreja, mas ela preferia sentar lá no banco de trás. E ela sabia que toda vez que ela ia dormir na casa dela, como o pai dela dormia no quarto vizinho, quando o pai dela ia chegando perto assim, ela ia e começava a ter aquele fenômeno de paralisia do sono, ter pesadelo, se sentir enforcada. E ela percebia que quando ela ia dormir na casa da avó, ela não tinha isso. E quando ela ia dormir na casa das amigas da igreja, ela também não tinha isso. Mas quando ela voltava para casa, que ela ia dormir de novo, aí vinha aquela mesma situação. Um espírito vinha, prendia o pescoço. E ela ficava pensando aquilo ali e tal, e ela conversando comigo, e eu disse para ela, isso não é normal e nem é coincidência. Depois eu reencontrei ela depois de muito tempo, e ela hoje é casada e nunca mais ela viveu isso, né? Então fica a pergunta no ar, vocês acreditam que aquilo ali foi coincidência ou não, né? Outra vez aconteceu com a gente foi olhar uma casa para alugar, uma casa muito bonita, uma casa que tinha piscina, uma casa de primeiro andar e tal. E a casa, ela tinha tudo que poderia ser útil para a gente. Tinha até um parquinho para as crianças, tinha um espaço para guardar até mais de 2 carros. E, estruturalmente falando, era uma casa muito boa. E pelas fotos que a gente tinha visto, a gente já tinha se animado, né? Só que quando a gente botou o pé lá dentro, eu comecei a me sentir mal. E o pastor também começou a se sentir mal. E a gente olhou embaixo, olhou em cima, a casa não tinha nada errado. Nada errado. Tudo inteiro, tudo no devido lugar. E a gente começou a se sentir mal, e aí a gente falou com o corretor, não, a gente vai pensar direitinho, depois a gente fala com o senhor e tal. Aí ele fez, mas olhe, essa casa aqui é muito boa. O homem que construiu essa casa aqui, ele construiu com tudo que a mulher dele queria. Porque a mulher dele estava passando por um processo de câncer, então ele queria agradar ela. E ela começou a desenhar, e tudo que ela tinha desenhado, ele começou a projetar e fez tudo do jeito que ela queria. Porém, ela morreu dentro da casa e não conseguiu nem desfrutar da reforma que tinha sido feita. Ela não queria morrer por causa da casa. Sim, e ela não queria morrer para desfrutar da casa, né? Aí, enquanto ele estava contando, eu olhei para o pastor e o pastor para mim, a gente fez, tá certo, depois a gente fala qualquer coisa. Aí a gente foi embora e eu pensei assim, já imaginou o que a gente estava sentindo, que a gente tinha se comunicado através dos olhos, né? E depois a gente foi conversar e o que eu tinha percebido era o mesmo que ele tinha percebido, e naquele momento a gente teve a confirmação, realmente não era para a gente morar aqui. Então, gente, não, como a gente está dizendo aqui, não foi só uma situação, não foi só uma coisa, não apenas com casa, mas a gente já ouviu relatos também de carro, comprou um carro e a partir do dia que comprou o carro começou a sofrer acidente, se sentir mal. Depois até um irmão contando pra gente que esse carro, ele estava tão desesperado, ele fez, meu Deus, não importa, eu sempre estou gastando dinheiro nesse carro, eu sofro acidente, se eu for tentar arrumar ele, alguém me rouba, o que é que está acontecendo nesse carro? Ele disse que sentiu uma vontade de limpar o carro como ele nunca tinha limpado antes. E aí ele começou a limpar, puxou o banco, virou tudinho e começou a achar lá cápsula de bala, né? E mancha de sangue. Então, ele mesmo teve entendimento, esse carro está amaldiçoado. Então, é uma coisa assim que às vezes a gente não quer acreditar, muitas vezes porque você investe um dinheiro em algo,
ou porque você tomou uma decisão e você não quer acreditar. Mas realmente existe sim coisa condenada, coisa amaldiçoada. E é bíblico, né? E essa situação dessa irmã é mais um caso de tantos esses outros que a gente já citou aqui. Pois é, a missionária estava falando aqui e eu lembrando de várias situações aqui, até de irmãos que passaram pela igreja, falando de situação de casa, de carro, né? De ambientes assim. E é muito triste quando aquilo que você, a casa que você mora, o objeto que você possui, te traz isso. E tem pessoas que estão na igreja que acham que não. Tem pessoas que estão fora que acham que não. Eu estava vendo um caso aqui de uma irmã que ela estava relatando, os três familiares dela morreram na mesma moto. Foi o irmão dela, né? Ele sofreu um acidente da moto e morreu. E aí a moto não ficou deteriorada. Não deu para arrumar. Aí o filho mais velho dela foi e disse, não, eu vou usar. Não use não. Se desfaça. Não, eu vou usar porque a economia, não sei o que a gente vai trabalhar. Economia, tá vendo? Pra eu ir trabalhar de ônibus e tal, não sei o que. A moto tá tudo em ordem, emplacada. Foi usar, ele morreu no acidente da moto. E a moto ficou lá um tempão encostada. Aí o irmão mais novo depois pegou a moto, ainda não tinha idade para dirigir, mas também o problema não foi esse, porque depois que a pessoa aprende a pilotar um veículo desse, não tem nada a ver com a idade. Tem gente que tem uma carteira e não sabe dirigir, tem gente que não tem e sabe. E aí ele foi também morreu. E até o caso da irmã saiu no jornal. Isso aí passou no jornal também. Foi aqui. E aí ela falando isso aí. Aí tem muita gente que olha e pensa assim, é uma coincidência, né? Bacana. Não é coincidência, gente, sabe? Não é coincidência. A gente precisa observar algo. Eu quero até ler um versículo aqui para vocês. Por exemplo, no caso de casa, quem eram os moradores antigos aí? Olha por exemplo de Israel. Olha por exemplo de Israel. Deus vai dar a terra de Canaã e ele diz, olha, tem uns moradores lá que eu vou exterminar da terra. A gente vai fazer uma limpeza na terra, que eu vou exterminar. Aquele povo ali pratica tudo que eu odeio, feitiçaria, magia, sacrifica os filhos, pratica todo tipo de injustiça, todo tipo de maldade. Eu vou eliminar. Se vocês não eliminar esse povo daí, esse povo vai ser um espinho furando um olho de vocês e um açoite nas costas de vocês para sempre. A gente observa hoje o que? Israel está em guerra com a Palestina, que a Palestina é o quê? A Filístia. Quando não tem farmácia com PH, farmácia. O nome Filístia foi na época do Império Romano que foi colocado o P, mas a Palestina significa Filístia, terra dos filisteus. Entendeu? Então tá lá. Israel até hoje agora está tendo guerra com os filisteus. Ou seja, o que está acontecendo? Coisa que já vem do Antigo Testamento. Entendeu? E Deus falava das práticas dos moradores antigos. Então você vai para uma casa que, por exemplo, tem três... por exemplo, o terreno não sabe como é que foi adquirido. Aí começa por aí, não sabe, não tem documento, não tem nada. Aí tem 3 puxadinhos lá dentro. Um dos moradores morreu bebendo dentro do local que vocês moram hoje. Morreu de cirrose. Era a pessoa que ia para casa de espíritos, praticava feitiçaria. Não sabe se o que fez aí dentro desse local, né? Então, existem práticas malditas, existem rituais de batismo. Tem coisa que a pessoa faz, está batizando no lugar, entendeu? E maldições proferidas. Tem gente que diz, eu vou morrer, mas essa casa nunca será sua, por exemplo. O povo não entende que a palavra tem poder. O Salmo vai dizer que, tipo assim, o Salmo vai dizer o seguinte, a morte e a vida estão no poder da língua. E quem usar bem dela vai comer do seu fruto. Ou do fruto de morte ou do fruto de vida, entendeu? Então, a pessoa não entende isso. Por exemplo, eu quero ler uma passagem lá em 1 Reis 16:34, você pode marcar na sua Bíblia, que diz assim, em seus dias, rei El, ou Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último filho. Segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. O que aconteceu aqui? Josué, quando destruiu Jericó, que era uma cidade maldita, ele proferiu a maldição, disse que essa cidade nunca mais seria levantada. E quem colocasse o fundamento ia morrer o primogênito, e quem conseguisse colocar a porta ia morrer o outro filho. E aqui, lá em Reis, posteriormente, no período da monarquia de Israel, acontece isso aqui. Aí a pessoa olhar e vir com a ideia que não, porque é o Novo Testamento, não tem mais isso. Meu, o Novo Testamento ele não mudou nada. No Novo Testamento só aconteceu uma coisa. Jesus morreu para pagar pelos pecados das pessoas. Em vez de você matar a ovelha, ficar sacrificando animais para não deixar extinto todos os animais da terra, o Senhor morreu. E aí tem toda uma questão mais profunda, que eu estou falando de forma bem genérica aqui, mas mudou isso. Mas o que é maldição é maldição. Palavra continua sendo palavra. Palavra de bênção é palavra de bênção. Palavra de maldição é palavra de maldição. Ambiente de opressão é ambiente de opressão.
Ambiente batizado e ambiente batizado. Se os locais não fossem nada, não significassem nada, então por que Israel não vai embora dali e vai para outro lugar? Dizer, eu vou para outra terra. Eu vou para outra terra, tem tanta terra aí, livre. Vamos sair daqui. Por que os filisteus não saem de lá e dizem, vamos sair daqui, a terra não tem nenhum sentido, qualquer lugar. Qualquer lugar não é qualquer lugar. Eu fiz uma live com um missionário lá de São Paulo, alguém vai lembrar, há uns anos atrás, que ele era de um segmento de práticas de magia, de bruxaria, coisa pesada. E ele falou que quando ele abriu o local dele, que ele pegava um imóvel, eles consagravam. E passava um período muito longo de consagração naquele lugar, com outros do mesmo segmento, consagrando o ambiente. E ele disse que no lugar central do ambiente, eles cavavam e enterravam a firmeza naquele lugar. Um elemento, um objeto ali, que ele não deu detalhes daquilo, que ele enterrava naquilo ali, e aquilo ali era um ponto de ligação com o mundo espiritual. Então, de repente, ele sai daquele lugar, vai para outro lugar maior, aluga, enfim, aí outra pessoa pega aquilo. E as pessoas começam... E tá lá enterrado, né? Ninguém sabe como foi. Eu tô citando um caso aqui que aconteceu com um irmão que veio de Recife morar lá. E começa a acontecer essas coisas. Pesadelo, visão de vulto, de voz. O irmão veio de Recife e tal. A sogra dele, uma mulher de Deus muito usada, ela disse, pode quebrar aqui no meio da sala e cavar. Aí, não, mas rapaz, a cerâmica... Não, quebra aí. Aí foi lá. Quebrou a cerâmica no meio da sala. Cavou ali no meio da sala... Aí ninguém achou nada, né? E ela assim, ela tranquila. E o povo achando assim, essa irmã tá na carne aí, inventou isso aí. Ela fez, pode cavar aí, cava aí. E ela bem que tranquila. E todo mundo constrangido, né? Até eu, achando que ela tava viajando. Aí quando cavou mais, encontrou lá um negócio com um pano, amarrado e cheio de amuletos ali. E tinha um bocado de coisa ali e tinha até osso. Osso, não sei se era osso de gente, eu não sou médico, mas tinha osso ali dentro, no centro da casa dele. E ele estava contando, ele fez, olha o que foi achado aqui. E ele falando daquilo ali, né? Eu não sei nem onde é que está hoje o irmão Hugo, onde é que ele está, mas aquela experiência ali foi muito forte que ele viveu. E a sogra dele tinha um círculo de oração, tem ainda, eu creio, lá em Candeias, né, no estado de Pernambuco. E eles contando aquilo ali, eu fiquei tipo assim, meu Deus, como é que pode? Um negócio que estava ali enterrado e estava causando aquilo ali, pesadelo, eles viam coisa ali, o que é que era ali? Ela falou que ali já tinha sido um lugar de práticas de invocação de espíritos, né? Então, às vezes, a pessoa não tem noção de quem eram os moradores antigos daquele local, as práticas que fazia, basta um ritual desse que ele está batizado. E aí a pergunta é, a gente vai fazer o quê? Continuar aqui, fazer uma oração para mudar o ambiente ou vai embora daqui? Então tem ambiente sim, que você vai orar, que você vai fazer um propósito, vai resolver, e tem locais que não, entendeu? Eu vi uma casa que lá perto da igreja estava instalada, 2 pessoas foram assassinadas dentro da casa diferente, de pessoas de um locador da família, um foi assassinado, depois o outro foi assassinado, e o outro quase foi assassinado. Levou um tiro no pescoço dentro da casa. Numa casa que todo mundo que foi morar lá, nesse local, e não era dentro de uma favela, é o pessoal envolvido com tráfico, entendeu? Eu acredito muito que as pessoas que não servem a Deus, que têm espíritos demoníacos conduzindo sua vida, eu acredito muito que são os espíritos que conduzem essa pessoa para esse lugar. Então, assim, com todo respeito, irmã, existe a grande possibilidade de um espírito ter conduzido seu marido para esse lugar. A missionária estava falando comigo, falei, por que aquela irmã só procura casa velha? Por que aquela irmã vai num local assim, tem um bairro, ela paga caro, ela paga um aluguel muito caro, mas só procura casa velha que tem as mesmas características, essas portas esquisitas, esse tipo de cerâmica que deixa a casa escura, ambientes altamente opressivos. Por que ela já se mudou de mais de 10 casas e só aluga assim? Aí foi quando eu falei, fui missionário. Existem pessoas que estão na igreja, mas não tem nada de Jesus, não tem nada do Espírito Santo, e espíritos malignos conduzem ela. Dê-me um exemplo bíblico. Saul, rei, ungido, uma hora profetizou, mas a Bíblia vai dizer claramente que um espírito maligno vinha e possuía ele. E aí quando possuía ele, dizia, vamos matar Davi. Aí depois quando chegava Davi, tu vai ser o rei de Israel, me perdoa e tal. Aí depois que ele voltava, vamos matar Davi. Vamos matar Davi, vamos matar Davi, e ele terminou morrendo. E o que foi que ele procurou no final? Bruxaria. Ou seja, a gente precisa, sabe, ter um entendimento dessas coisas espirituais, observar, gente, observar ambientes,
observar locais, entendeu? Começar a discernir, porque tem pessoas que estão dentro da igreja e vivem um inferno em nome de Deus. A pessoa vive literalmente um inferno em nome de Deus. A vida é horrível, tudo dá errado. A pessoa só vive perturbada, triste, chorando. Vai dormir, é pesadelo, não tem um sono tranquilo à noite, é só desgraça, é só coisa ruim, tudo dá errado na área financeira, é um sofrimento na vida daquela pessoa, como o caso das enfermidades. Qual o gosto que a pessoa tem de viver uma vida como essa? Você vai na ideia que vai ter uma economia, morar num lugar, aí tá no fundo de um quartinho. Não tem coisa pior do que morar com parentela. Você morando com parentela, dividindo aquilo ali. Pra piorar agora, tá dependendo da parentela, não sei nem se a relação é boa. Já pensou, você tem que se humilhar ali e pedir alguma coisa? Aí dentro do ambiente, chega lá um menino de 11 anos, totalmente transformado, com as características de uma pessoa que morreu dentro da casa bebendo, né? Uma filha trancada, depressiva. E eu fico imaginando aqui na minha mente esse lugar. Eu estou imaginando esse lugar fisicamente como ele é. E escuro, assim, um negócio meio feio, velho. Não consegue se limpar. Entendeu? Eu acho que também não consegue fazer uma higienização aí, uma limpeza, né? Porque esses ambientes são terríveis, pessoal. A gente precisa entender isso. Se a gente passar a vida inteira na igreja só falando de fardamento, da festinha, o culto rosa. O culto rosa. Mandaram um cartaz para mim essa semana, o culto rosa. Eu fiquei indignado com o negócio desse. O culto rosa. E a pastora disse que tem que ir de roupa rosa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É por isso que você vai para um lugar desse, a pessoa não tem um discernimento. Um homem de Deus, uma mulher de Deus diz, aqui eu tô vendo isso. Ali Deus já me deu uma visão, tem um espírito dando na porta. Tá aqui assim, assim. Teve uma irmã que falou comigo aqui, Tibiri, pedindo para eu orar lá na casa dela. Porque tem um idoso lá que precisa de uma cuidadora e 3 cuidadoras foram embora. Eu disse, mas por que elas foram embora? Não, que o senhor precisa vir orar aqui. Não, mas me diga, minha irmã. Entendeu? Aí ela pegou e falou que elas viram espírito dentro da casa. E teve uma que pegou e ficou muda, a menina. Ela chegou na cozinha quando viu aquela coisa enorme do lado da geladeira olhando para ela. E ela paralisou ali. Ela paralisou, saiu. Na mesma noite juntou tudo dela, disse, nunca mais eu venho aqui. Ela disse, mas a senhora já sabia disso? Ela fez, já eu vejo direto, mas não... Ou seja, ela já se acostumou com aquilo ali. Entendeu? Então, para quem não entende de nada de mundo espiritual, para quem não entende de nada, tudo é normal, todo ambiente é normal. Ele entra dentro de um templo satânico, para ele tá ótimo, entendeu? E tudo é normal para ele. Ou seja, são pessoas que não têm esse discernimento, né? Então, a gente precisa entender quem são os moradores. Tu vai comprar esse carro, quem era o dono desse carro? Tu vai comprar esse carro, essa moto aí, foi que foi feito dessa moto. Aí compra uma moto de assalto, onde um dono foi preso, aí o próximo dono que pegou foi assassinado no assalto. Entendeu? Aí tu vai lá, aí tu compra até com o capacete do cara que foi assassinado, tu acha o capacete bonito, aí o capacete que é 300 conto, estão vendendo por 50, aí tu compra, não sabe que aquele cara morreu com aquele capacete na cabeça, entendeu? Aí você vai. Por que Deus disse? Não pegue nenhum objeto de Jericó. Ele disse ao povo, não pegue nada. Só pegue o que puder passar pelo fogo e a gente transformar em outra coisa, que é ouro e prata e bronze. Entendeu? Então, gente, a gente precisa ter essa compreensão. Quem era esse dono? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muitos vão ficar assim perplexos, mas crendo, e tem outros que vão desfazer. Quando uma pessoa ela tem espíritos malignos nela, que ela tem um objeto, aquele espírito que está nela considera tudo que é daquela pessoa como dele. Então, morrendo aquela pessoa e você pegando algo, você está pegando algo daquele espírito. E se você pegou, há uma legalidade. E aí é o próximo ponto que eu vou tocar antes da missionária falar aqui. Hoje, se a gente quisesse aqui, a gente poderia ficar 5 dias seguidos, né? Só com testemunhos e relatos bíblicos aqui, porque tem muito, né? Antes do pastor passar para a próxima parte, eu quero só lembrar de outro testemunho, né? Que um casal veio contar pra gente que eles tinham ido morar numa casa muito boa também, e eles, de repente, eles não tinham esse costume, mas começaram a brigar muito, a ponto de quase separar, né? E o marido começou a ter práticas fora do casamento e tal, e ela ficou muito assustada, e aquela situação toda, e quase que eles se separavam. Só que antes deles irem embora, ele conversou com o vizinho dele, e o vizinho dele disse o seguinte: essa casa aí já morou 3 casais
todos eram crentes e todos saíram daí separados. E aí, eu não sei qual foi a intenção do vizinho dizer isso, né? Talvez ele estava ouvindo as brigas, né? Sabia que eles eram crentes. E aí, ele conversou com a mulher dele e eles pediram perdão a Deus, eles se reconciliaram e eles saíram dali. E a vida deles foi totalmente diferente, né? Então, mais uma vez, será que isso foi coincidência? Eu acredito que não. Eu acredito que tem locais, sim, que podem nos influenciar. Tem locais que pode mudar até a nossa forma de pensar. Chegar ali, senti vontade de fazer, sei lá, senti vontade de tomar uma coisa que eu nunca senti vontade antes. Israel, foi praticamente isso aí. Exatamente, o pastor está aqui falando de Israel. Eles nunca tinham tido essa vontade. Mas quando se juntou, né, é como se... aí lá em Canaã, aí começa a sentir vontade de ir para a bruxaria, coisa que não existia antes. Então, quando Deus ele manda a gente se santificar, não é uma coisa assim... É porque, às vezes, a pessoa, quando não entende, às vezes acha que Deus ele é... sei lá, cruel, ele é... Exatamente, ele acha que Deus é muito radical, não sei, eita, ele quer que a gente se separe, então eu vou vestir uma roupa assim. Mas não é uma questão mais de preservação da gente. Quando a gente se preserva, é melhor... por exemplo, muitas pessoas sentem vontade de voltar para as drogas quando estão na igreja, sentem vontade de voltar para as drogas, de voltar para alguma prática, só que quem nunca participou disso, ele nunca vai ser tentado por isso. Então, Deus ele vai... guardando a gente, e as ordens dele é justamente para que a gente não aprenda, porque a Bíblia diz o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfria. E como é que a iniquidade ela é multiplicada? É quando ela é passada de um para outro. Então, um vai passando para o outro para o outro, o outro para o outro, e pode ver que a cada geração que passa, ela é pior do que a primeira, porque a iniquidade ela começa a ser reproduzida e multiplicada. E aí Deus vai e diz a gente, se separem. E aí você pode pensar assim, mas se eu for tentar me santificar do mundo, da terra, todo mundo é pecador, todo mundo já cometeu algum pecado, e aí eu vou ter que viver isolado dentro de um ninho. Mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Você tem que procurar, dizer assim, Deus me leva para um lugar onde ali eu vou ter paz, onde ali eu vou ter sossego. E o Senhor vai lhe conduzir para esse lugar certo. O que a gente está falando aqui é de local que foi batizado, de local que ele foi ali, é como se ele tivesse sido amaldiçoado por alguma prática, por algum espírito que não quer deixar aquele local, e por palavras que foram ditas ali. Então, como o pastor falou aqui, tem muitas histórias que a gente já ouviu, coisas que a gente já vivenciou, que a gente já leu na Bíblia, e que existe sim. Quem não crê nisso é quem é cético, porque existir, existe. Pois é, missionário. A gente, como a gente está falando aqui sobre essa sensibilidade, sobre essa observação, quando a gente não tem esse senso, sabe, a gente não consegue juntar as pecinhas do quebra-cabeça. A gente não consegue perceber, naquele dia aconteceu isso, depois aconteceu isso. Eu estava lembrando de um caso que eu respondi aqui, que a irmã falando de uma casa, que todo dia, no mesmo horário, às 6 horas, quebradinha entre tarde e noite, ela sentia aquele perfume e o cachorro dela ficava indignado latindo. E ela sentia um perfume na casa dela, e o cachorro indignado, latindo, se acabando de latir. E ela falou lá os outros casos, eu respondi no quadro Socorro em Nota, faz mais de 2 anos isso, né? Eu respondi. Então, quando tem acessibilidade, você não consegue perceber isso. Eu falei aqui, o primeiro ponto da cilada, da ideia de que vai economizar, que o diabo cria para você ter que entrar nesse negócio. Aí falei aqui dos moradores antigos, no caso de casa, ou até os donos, e disse que ia falar das legalidades. Eu estava lembrando de Ruth. Ruth foi e saiu da terra dela, do povo de Deus, e juntou a família inteira e foi para Moab, porque eles iam viver melhor, porque estava passando uma grande dificuldade no país dela. Foi para Moab, os moabitas. Um lugar que surgiu a partir de um incesto. Um lugar totalmente maldito. Aí foi para Moab. Aí quando chegou em Moab, morreu o marido, depois morreu um filho, depois morreu outro filho e voltou para o mesmo lugar, mais miserável do que estava quando tinha saído. Entendeu? Que é o que acontece com muita gente. Nesse caso aqui, minha irmã, da senhora e do seu marido aí, a primeira legalidade que tem aí é que o lugar não é seu, não é de vocês. Então, qual a moral, a autoridade espiritual que vocês vão ter num lugar que não é de vocês? Entendeu? Você vai chegar num lugar que não é seu, aí você vai brigar pelo quê? Você não pode brigar juridicamente aqui na terra e não pode nem pleitear espiritualmente, porque o lugar não é seu. Entendeu? Aí começaram a falar, não tem documento. Como é que esse negócio foi adquirido? Isso foi invadido, foi tomado? Entendeu? A pessoa vai lá como? Foi através de morte, uma pessoa matou, tomou outro, né? Então, existe... a principal legalidade é essa aí.
Outra coisa totalmente diferente é a senhora comprar a sua casa. Lógico que eu não estou falando que todo mundo tem que comprar uma casa, porque tem pessoas que não têm condições de comprar uma casa. Mas eu entendo uma coisa. Existe um Deus que você ora, que serve a ele, que ele faz maravilha. Ou então a gente não serve a Deus. Entendeu? Ou então a gente não serve. Que outro ponto que eu queria falar é a falta de fé. Porque, pastor, é muito fácil o senhor falar e tal, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e babá. É muito fácil. Mas a gente não tem condições. Meu amigo, eu, quando entreguei minha vida para Jesus, que me aprofundei no evangelho, eu fui expulso de casa. Eu comecei a vida comendo zero. Então, o mesmo Deus que eu sirvo, você serve, pode fazer a mesma coisa na sua vida. Agora, se você não acredita que Deus pode fazer nada, se você não crê, aí vai ficar dessa maneira. Porque tudo é da falta de fé. Tem gente que diz, eu não posso sair daqui porque eu não tenho condições de fazer nada, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, Deus não vai me ajudar, eu não vou ter nada. E aí a pessoa crê tanto naquilo ali, ela acredita tanto naquilo ali, que ela não consegue ter uma atitude de sair. E aí a senhora pode continuar nesse local que a senhora está e terminar aí, chegar e ver a sua filha, por exemplo, como foi o caso, que a missionária estava me contando, de um pastorzinho jovem com a mulher, que foi para um local assim de opressão, que era uma igreja, por incrível que pareça. E quando a mocinha chegou, a mulher do pastor encontrou ele enforcado lá, né? Porque o fim da depressão é o suicídio. Entendeu? Já pensou seu filho, ele virar um alcoólatra igual o avô? Né? Tá no meio da rua aí, também morrer no mesmo local igual o avô? Como eu lembrei agora de um caso que eu vi o pessoal relatando, né? Quando eu estava evangelizando lá no local chamado Rua do Arame. Olha o nome do lugar, Rua do Arame. E aí, eu tava num local assim, tinha uma mancha de sangue na parede, no chão. Aí eu disse, o que foi isso aqui? Não, isso aqui foi um rapaz que ele levou um tiro ali, ele correu e veio morrer aqui na porta. Aí o rapaz falou, foi. Aí o outro fez, mas eu moro aqui há mais tempo. 2 pessoas morreram aqui nessa porta. Eu fiz, foi, aí já comecei a ficar assim, mais assustado. Fiz, foi. E as pessoas foram ali mortas, aquele sangue foi derramado ali naquele local ali. Aí eu fiquei pensando, por que especificamente nesse local? Tá, aqui tem muito lugar, por que teve que morrer 3 pessoas aqui? A mesma coisa, aí já imaginou? O filho da senhora vai e é encontrado igual o seu sogro, no mesmo local, morto, sentado na cadeira. E do jeito que o avô morreu, ele morreu. Ainda vão dizer que é coincidência, que não existe nada. Entendeu? Esse pessoal que estuda magia, que faz isso, eles têm muito mais conhecimento que os crentes. Se tiver alguém dessa área ouvindo isso, ele está entendendo tudo que eu estou falando aqui e ele entende ainda mais profundo. Já os crentes não entendem nada. Só entendem do culto rosa, da pastinha, da farda, só entendem disso. A igreja hoje virou lugar para isso. Quando que Jesus deixa, na sua palavra, revelações profundas acerca disso. Entendeu? Então a senhora precisa agir. A senhora, se seu marido estiver ouvindo, vocês precisam agir. Você não deveria nem ficar com raiva de mim, de dizer, olha, o pastor instruiu, vamos agir. Entendeu? Agora fica nessa ideia, eu vou economizar, eu não tenho pra onde, então fica aí. Então eu aceito viver nesse lugar, viva dentro disso, viva essa vida horrível e fica aí. Eu, particularmente, com as experiências que eu já tive na minha própria vida e com pessoas na igreja, eu vi pessoas que viviam dentro de um ambiente assim, eu falei, sai daí, não tem condições de você namorar aí. Que lugar é esse aqui? Que lugar é esse aqui? Eu olhei aqui, Deus já mostrou um negócio aqui nessa porta aqui e tal, e a gente tem o discernimento daquele ambiente, e a pessoa crê no que está sendo falado e sai dali, a vida muda. Tem locais de opressão que você vai viver, você sempre vai estar doente, você nunca vai ter dinheiro para nada, nada vai estar certo na tua vida, teu sono vai ser sempre horrível nesse lugar, você nunca vai prosperar, nunca vai dar certo nada, você está presa, manietado no local e vai morrer aí. E aí já morreu um familiar teu do mesmo jeito. E antes dele morreu outro ancestral teu do mesmo jeito. Pode pesquisar. E todo mundo tá aí. E todo mundo preso a isso. Entendeu? Eu tava vendo um caso de uma senhora que tava me contando que o marido dela era muito apegado à casa que eles construíram e tal. E aí ele morreu, né? E ela falando que todo mundo da casa tá vendo ele. Já viu ele. Aí ela disse a mim, olha, a pessoa é crente. Olha a falta de conhecimento. Pastor, o que é que faz para tirar ele daqui? O que é que a gente faz para mandar ele embora? Porque ele tá aqui, é a casa. Todo mundo sabe aqui que é a casa que ele tá querendo. Eu fiz, gente, pelo amor de Deus, minha irmã, como é que a senhora diz que é crente
e acredita que é uma pessoa que morreu está voltando. Isso não é uma pessoa que morreu. Isso é o espírito, os espíritos malignos que habitavam no seu marido, que estão se transfigurando e aparecendo para vocês. E sabe por que eles estão aqui? Não é porque eles querem a casa, esses espíritos não querem a casa. Eles querem vocês, eles querem a alma de vocês, eles querem possuir vocês, eles querem destruir vocês. Do jeito que o seu marido foi destruído, eles querem destruir a senhora, seus parentes que estão aí dentro dessa casa. Aí eu percebi que ela não acreditou muito, e no final da conversa ainda ficou naquela ideia, que é o marido que está aparecendo, que ele quer a casa. Aí ia chamar alguém da igreja para orar, para mandar o marido embora, para ele não querer mais a casa. Meu Deus. É por isso que muitos crentes hoje, e muitas igrejas hoje, estão praticando feitiçaria no altar e ninguém entende, entendeu? Eu disse, não, minha irmã, isso aqui é só espírito maligno mesmo. O que vocês precisam aqui é fazer culto dentro dessa casa, o que vocês precisam aqui é orar, vocês precisam entregar a vida para Jesus, quem não é crente aí, e abandonar a prática do pecado aí dentro. Porque o pecado é o que vai alimentar esses espíritos aí. É como uma casa suja que só tem resto de comida. Vai ver cheia de rato, barato e mosca ali. Agora limpa essa casa, deixe ela no grau, para você ver. Sumir esses animais aí, né? Bote planta, bote água para você ver beija-flor vindo para lá. Em vez de barata, rato e mosca, vai vir beija-flor, vai vir pássaro, entendeu? É a mesma coisa. Em vez de pecado, em vez de ignorância bíblica, plante louvor, plante adoração, plante santidade para você ver. Em vez de demônio, quem vem habitar é o Espírito Santo. Não no caso da irmã aqui. No caso da irmã, a senhora tem que pegar o beco daí com seu marido. Igual o povo pegou o beco do Egito. Faça sua bagagem e amanhã sai daí. Entendeu? Ah, pastor, mas não seria muita irresponsabilidade falar para uma família sair daí? Não, para mim, irresponsabilidade é continuar aí. Esperar a filha se suicidar ou ficar mais miserável ainda. Entendeu? E eu fico admirado que vocês estão na igreja. Ninguém nunca fala isso para vocês dentro da igreja. Vocês nunca ouviram nada. Se a senhora nunca ouviu nada sobre isso na sua igreja, pode sair da igreja também, viu? Aproveite, sai da casa da igreja. Porque a senhora está vendo isso aí há 1 ano. O pastor não falou com a senhora, um irmão, Deus não usou ninguém na profecia. A senhora nunca ouviu nada. Então, saia da casa da igreja, de uma vez só, porque só aí sua vida muda. Entendeu? Porque a gente precisa dizer assim, eu sou crente, eu sou um servo do Senhor, e a vida da gente manifestar isso. Que a gente é crente, que a gente serve a Deus. Entendeu? Uma vez eu fui com a missionária, a gente queria uma casa maior e foi alugar uma casa. Chegou lá, olhou a casa é grande, a casa tem 5 quartos e tal, uma casa bem bonita. Aí a mulher fez essa casa, construí com meu esposo. Ele gostava muito daí. Tal. Ele morreu aqui, ó, nesse lugar aqui, ele sentiu uma dor na barriga, quando eu vi ele já estava todo roxo aqui, não sei o que e tal. Ele morreu aqui. E ele gostava muito, ele não queria morrer. Depois que ele morreu, eu não aguentei ficar mais aí. Foi só tristeza, foi só depressão, foi só coisa ruim. Só sinto coisa ruim quando eu entro nessa casa, não aguento nem olhar. Eu fiz, tá bom, Pai do Senhor, muito obrigado. Fui embora dali, gente. Então vamos ter esse discernimento, amados. Vamos buscar o Senhor, sabe? É um tempo da gente se desembaraçar, da gente se libertar. A nossa casa tem que ser um lugar de refúgio, entendeu? Você tem que ter sossego dentro da tua casa. Porque a gente vive uma batalha constante espiritual. E se o único local que a gente tem de refúgio é a casa desse jeito, meu Deus do céu, como é que vai ser a vida da gente? Né? Então, antes de encerrar, eu vou passar aqui para a missionária. Depois que ela fizer as considerações finais dela aqui, eu vou falar um testemunho aqui para vocês, para fechar aqui, para englobar tudo que eu falei aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu estava lembrando aqui, quando eu ainda não era casada com um pastor, mas aí ele morava na igreja, né, com os irmãos lá, todo mundo ficava por lá, os rapazes da igreja. E aí a gente mobiliou uma parte lá que era uma casa, a gente mobiliou todinho e tinha tudo. Aí teve um irmão que ele disse assim, pastor, eu vou trazer uma coisa boa aqui para ajudar. Aí foi e trouxe um som. Aí é bom que a gente fica ouvindo aqui Marcos Antônio, tudinho, vai ser muito bom. Aí depois que ele trouxe, aí começou a aparecer barata em todo canto da casa. Era no quarto, era no fogão, era na geladeira, era na sala, era no terraço. E todo mundo matando essa barata, matando. Aí teve um dia que o pastor ele foi lá e disse assim, deixa eu ver o que tem nesse som. Abriu o som. Quando ele abriu o som, estava infestado de barata, um ninho de barata. E aí jogaram o som fora, né? E as baratas também morreram. E eu fico pensando assim é espiritualmente. Exatamente.
Coisas naturais que explicam. Você traz um objeto. Não, é só um som, a gente vai ouvir Marcos Antônio. O propósito era esse, eu ouvi Marcos Antônio, tudinho. E você traz aquele objeto. E aí começa a sair barata lá de dentro. E começa aquele caos, porque a barata ela se prolifera de um jeito, né, bem diferente de outros bichinhos naturais. Mas a barata ela se prolifera muito rápido. E aí você traz aquilo ali e essas baratas começam a infestar a sua casa. Vai para guarda-roupa, vai para fogão, vai para armário de cozinha, vai para onde você guarda as suas comidas, vai para todo canto. E aí você, quando vai procurar saber onde é que está o foco, está lá naquele som. E aí coloca esse foco para fora e tudo se acalma e tudo volta à normalidade. Então, assim é espiritualmente. Você traz um objeto, você traz algo, ou você vai para algum lugar, e aí começa aquelas baratas invadindo tudo. E você fica botando desinfetante, você fica botando qualquer tipo de veneno, Baygon, nada resolve. Porque não vai adiantar você resolver uma barata, você tem que resolver o foco. A mesma coisa é você, vou fazer uma oração para me sentir melhor, eu vou recitar o Salmo 91 para me sentir melhor. Não adianta, porque você tem que ir no foco. E aí, quando você encontrar o foco, aí você vai tirar e você vai ter sua casa limpa novamente. Amém, missionário. Muito forte essa analogia, né? E era dessa forma que Jesus explicava as coisas. Ele usava coisas naturais para explicar coisas espirituais. Ele falava, o reino do céu é semelhante a uma mulher que botou uma medida de fermento numa massa. O reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que foi plantado e virou uma árvore gigante. E ele começa a falar várias coisas. E falava a parábola do semeador e muitas parábolas para que a gente entendesse coisas espirituais por meio de coisas naturais. E está aqui o exemplo mais claro de tudo que a gente falou aqui, isso aqui que a missionária disse. O cara trouxe um som para dentro do local lá, para o alojamento da igreja, e aquele som infestou o local de barata. A mesma coisa quando você traz um objeto. Por exemplo, Acã pegou uma capa babilônica quando tomaram Jericó, e Josué disse assim, você nos conturbou, porque por causa daquela capa eles perderam a guerra. Entendeu? Então você tem que achar a capa. Entendeu? E a capa às vezes é um objeto e às vezes não, às vezes é uma ação como essa da irmã aqui. Então a missionária ilustrou tudo que a gente falou aqui com essa parábola, com essa analogia que ela fez aqui de algo natural que explica algo espiritual. Entendeu? E aí é isso que acontece. Entendeu? A gente precisa ter esse discernimento, sabe? Muitas vezes o pessoal acha que Deus falar é só alguém ficar batendo o pé no chão e falando em língua e falando aquelas coisas estranhas. Olha que eu estou aqui nesse recanto I e tu vai para aquele replacear e a pessoa não entende nada do que está sendo falado. Mas aqui está sendo instruído. Você está sendo instruído. Entendeu? Então, só recapitulando aqui, eu falei, a primeira coisa, você entra num lugar desse, é uma cilada que o diabo cria. Aí fica essa ideia que vai economizar, e pronto, pulou aí dentro, beleza. Aí a outra situação que eu abordei aqui, você não observa quem foi os moradores antigos aí. Você não parou para pensar que o sogro da senhora vivia na prática da magia, morreu de cirrose, morreu sentado numa cadeira dentro desse lugar, entendeu? Não enxerga isso, não enxerga que tem mais 2 pessoas morando dentro desse local, que na minha visão, não sei como é que é, mas é um local de miséria. E esse lugar não tem documento, não tem nada, ninguém sabe como é que isso foi adquirido, entendeu? E outro ponto são as legalidades que tem, que não adianta orar, não adianta fazer nada, porque o lugar é da senhora, esse lugar não tem documento, ninguém sabe como foi adquirido, e vocês estão tentando pleitear uma coisa que não é de vocês. Vocês não têm direito nem no mundo físico, nem no espiritual. Então vão viver sempre isso, entendeu? Pela dureza do coração de vocês. O coração de vocês são duro, entendeu? E tudo isso que vocês estão vivendo resume uma coisa, falta de fé. Vocês não acreditam em nada. Vocês não creem no Jeová Jireh da Bíblia? Não creem no que Deus fala sobre provisão? Vocês não creem num Deus que pode fazer essas maravilhas? Vocês não creem? Eu creio num Deus que transformou a minha vida, que me tirou daquela condição e que fez coisas extraordinárias e tem feito até hoje. Então a falta de fé, ela resume tudo, né? Entendeu? Vocês tinham fé que não podia se sustentar. Tem até um casal da igreja que já deu até testemunho aqui, morava dentro de uma favela na cidade de Bahia, ouviu o programa, não tinha condições de pagar um quartinho de R$250 num lugar totalmente oprimido, hoje vive num local muito melhor, sai de Bahia, mora em João Pessoa, mora no apartamento, paga mais do que o dobro disso, muito mais do que o dobro, vive uma vida muito melhor, é totalmente diferente da vida deles. Por quê? Porque eles empregaram o quê? Fé. Então a senhora precisa empregar fé aí, e todos vocês estão ouvindo aí. Se bem que hoje aqui, eu e a missionária, como ela falou, podia levar aqui 6 horas de programa, citando vários exemplos de pessoas que já nos procuraram aqui, de pessoas que tiveram a situação resolvida e de pessoas que não tiveram a situação resolvida. Tiveram pessoas que abriram o coração, empregaram fé e mudaram, e tem gente que ficou no cativeiro e até hoje está preso dentro do cativeiro.
e não consegue sair da miséria, da doença, da amarração, da opressão, entendeu? É terrível você viver uma situação como essa, viver num ambiente como esse, sabe? Ficar preso a isso, sabe? É terrível. E isso aí é um ambiente totalmente demoníaco. Se a senhora levar um trio aí, uma irmã que tem visão, tem dom de visão, ela já vai dizer o que é que tá aí dentro. Se a senhora levar uma pessoa que tem dom de visão. Aí a senhora leva uma pessoa aí que ela tem um dom de revelação. Ela vai dizer tudo que foi feito aí antes. E depois leva o pastor Josué, que tem a pegada mais para expulsar demônio e espírito. Quando eu pisar aí, o filho da senhora manifesta é sua filha. Entendeu? O que está faltando aí é isso. Essa sensibilidade dos dons e a manifestação do poder de Deus nesse local, para que o Senhor ele possa libertar vocês, porque, ao meu ver, isso aí já é um cativeiro espiritual. É um ano, são 365 dias. Então vocês estão dentro de um cativeiro e não é fácil sair. Eu vi pessoas que tentaram sair, mas tentaram sair pela força da carne. Porque é espiritual e terminou voltando. Saiu, não passou 3 dias fora do cativeiro, voltou. Entendeu? Então isso é algo espiritual. Algo espiritual. Já vi várias pessoas se libertarem disso. Tem pessoas na igreja que têm testemunho disso para dar para vocês, para testificar tudo que eu e a missionária estão falando aqui. E tem até eu e a missionária que vivemos, não coisas assim de morar no lugar de alguém, mas passamos várias situações na vida da gente, nessas ideias furadas de economia, e cair em ciladas que o diabo preparava para nós, entendeu? Então acredito que se a senhora tomar a atitude de fazer a coisa certa, o seu marido me ouvindo aí, ele for um homem quebrantado, humilde, para dizer realmente está na palavra, vamos tomar atitude. Amanhã, se a senhora tomar atitude, orar ao Senhor, clamar ao Senhor, pedir perdão, pedir direção a Deus, Deus ele vai dar uma direção para vocês e vocês vão prosperar no que vocês vão empreender daí para frente. E isso que vocês viveram vai ficar só como um testemunho para vocês fazerem o que eu e a missionária estamos fazendo aqui, aconselhando e orientando outras pessoas, entendeu? A sua casa tem que ser um lugar de paz. A casa do crente tem que ser um refúgio para ele. Tem que ser um refúgio de oração, um refúgio de paz, entendeu? Tem que ser assim. Tem que ser um ambiente dessa maneira, porque você não pode dizer assim, eu tenho que sair para ter sossego. Então é melhor você morar na rua. Se você só tem sossego na rua, fique na rua. Você vai para a rua para ter sossego, vem para casa para ter aflição, que é isso? Então quer dizer que tua casa não é uma casa, é um cativeiro. Quantas pessoas estão falando isso comigo? Eu sei que tá falando porque as mensagens começam a chegar aqui no WhatsApp. No programa passado, depois que eu fui abrir o WhatsApp, cheio de mensagens na hora do programa. Pena que eu não posso estar lendo aqui. Mas tenho certeza que o povo está testificando isso aí, entendeu? Deus quer mudar a tua vida, sai daí. Sabe, sai desse local. Sai dessa realidade. Toma uma atitude hoje, Deus está falando contigo. Você já fez campanha, você já fez voto, você já foi para culto, você dá o dízimo, você oferta, você já foi para essa igreja, já foi para aquela igreja, mas o problema não é a igreja. Você está vivendo dentro de um ambiente de opressão. Entendeu? Você podia mandar pastor lá para Jericó, diácono, presbítero, você podia mandar o que fosse lá para Jericó. Fazer campanha, fazer isso, fazer louvorzão, cruzada, o culto rosa, o culto cinza, o culto roxo, o culto misturado arco-íris das cores. Você podia fazer tudo, não ia mudar a realidade daquele ambiente. Você observa que hoje aquele território ali de Israel, que era a antiga terra de Canaã, desde a época dos cananeus até hoje, é um lugar, eu acho que é o lugar que mais tem conflito na terra. Porque ali tem uma questão jurídica e espiritual que ela não é resolvida. Eu fico vendo esse pessoal que estuda geopolítica querendo falar dos conflitos geopolíticos. Só que eles não entendem que esses conflitos geopolíticos ele partem da natureza espiritual. E não vai ser resolvido assim, está na Bíblia. Só o Messias, só no reinado dele, que isso aí vai ser resolvido. Quando ele vai jogar a terra com cetro de ferro, aí vai ser resolvido. Aí vai ser resolvido. Então, por enquanto, nós ficamos nas nossas questões pequenas e procuramos a graça e a misericórdia de Deus para estar resolvendo isso. Então, eu espero ter ajudado vocês, né? Peço perdão em alguma coisa aí que faltou, porque sempre falta alguma coisa assim. Depois, quando acaba o programa, ensinar, eita, a gente esqueceu aquilo. Eu digo, e eu que esqueci aquilo? Eita, meu Deus. Aí eu esqueço muita coisa, sabe, gente? Por isso que eu preferi as lives de sábado, porque eu ia fazer a transmissão e eu tinha 2 horas para falar só sobre aquele tema, né? E aí eu já ia mais preparado. Aqui no programa, você escuta a pergunta às vezes na hora que tá
que tá saindo como hoje. Tipo, a pergunta a gente escuta aqui na hora, não preparou nada, né? A missão só fala, teve uma pergunta assim que o tema é esse. Achei interessante, mas não observa os detalhes e você tem que responder na hora. Então sempre falta alguma coisa. Mas eu espero ter respondido. Eu creio que Deus falou aqui com muitas pessoas aqui e que eu creio que tua vida vai mudar, né? A tua vida vai melhorar. Eu cito até o exemplo desse casal, né? Lá da igreja, né? O casal Tiago e Angélica, que, assim, a vida deles mudou muito, sabe? Mas uma das coisas que eu falei para ele forte, pode perguntar para eles, eu disse, olha, vocês não vão conseguir ficar firme no ambiente que vocês estão. Morando do lado de bruxo, traficante, briga, confusão, tiroteio, e vocês dentro desse ambiente, e vocês não conseguem compreender a atmosfera de opressão que existe dentro de um lugar desse. Vocês não vão aguentar 2 meses de crente, 3 meses. Vocês têm que se mudar. Aí se mudaram. E aqui a missionária está me lembrando aqui de um casal também que está na igreja, que morava de favor, passava necessidade dentro da casa de um parente, sendo humilhado, vivendo uma opressão, num ambiente de miséria. E aí a esposa profetizou e disse, a gente vai comprar uma casa. Tipo, a gente não tinha condições, a gente está morando de favor, quanto mais comprar. E ela disse, eu vou começar a juntar todo o dinheirinho aqui e vou começar a comprar os utensílios novos que eu vou usar na minha casa nova. E começar a fazer isso. E o marido dela disse assim, eu não tenho fé para um negócio desse. Mas Deus honra a fé da minha mulher. Porque senão a decepção vai ser muito grande. Ela está comprando tudo, dizendo que vai para uma casa nova. E ela foi atrás de um corretor e foi atrás disso. A minha casa vai ser essa aqui. E ela foi lá e profetizou. Quando estava com gente, essa aqui vai ser a minha casa, isso vai ser minha casa. Eu não sei como Deus fez. Também não importa saber. O que eu sei é que ela disse, pastor, eu entrei na casa, fui lá. E eu fui na casa lá. E tem a casa deles. E uma casa nova que é deles. Porque aí eles consagraram o ambiente deles, né? Ou seja, então Deus pode fazer, gente. Deus pode fazer. Basta a gente empregar o quê? A fé. Tá certo? Então eu espero ter respondido vocês. Para quem chegou depois, esse aqui é o programa A Última Chamada, exibido aqui na 100.5 FM Líder. Há praticamente 5 anos, agora dia 23 de dezembro, vamos fazer 5 anos de programa aqui. No instante o tempo passa, né? Durante esses 5 anos foram respondidas muitas perguntas aqui no quadro Socorro Vem do Alto, muitas palavras tremendas, orações, profecias que se cumpriram, pessoas que foram curadas de câncer, de outras enfermidades. Deus fez coisas extraordinárias. Esse é o programa Tua Chamada, essa é a nossa essência, tá bom? Então, você que quer mandar a sua pergunta, eu estou devendo muitas respostas, mas nós só temos um programa por semana, então vocês têm que aguardar, né? Eu vou estar respondendo aqui a sua pergunta, você envia para nós. Como é que eu faço? Anote o WhatsApp do programa, que é o 839, tem o 9 na frente, e o número é 9105-6834. 839-9105-6834. 839-9105-6834. Você pode enviar sua pergunta em áudio, se você quiser se identificar, mas as pessoas ultimamente têm colocado só escrita, que a gente corrige, sintetiza, e quando é mulher, a gente faz como hoje, põe uma locução feminina, quando é homem, uma locução masculina, e a gente responde sua pergunta aqui ao vivo, e eu sempre estimulo você a enviar sua pergunta, porque o seu caso, geralmente é o caso de várias pessoas, e além de a gente estar respondendo a você, como foi a irmã aqui, vai estar abençoando muita gente. Tenho certeza que hoje muita gente foi impactada aqui com esse ensino e vai tomar uma atitude na sua vida e vai poder viver uma vida diferenciada. Falo isso porque já vi vários testemunhos de pessoas, como esses 2 casais que eu citei lá da igreja, que hoje vivem de uma maneira diferente, porque saíram disso, né? E também tem não só 2, a missionária lembrou disso aqui, não lembro mais não, missionária, senão não acaba aqui o quadro. Então tem muitas pessoas, tá bom? Então cada um pode falar com a autoridade da fé que vive, né? Porque o teólogo vai ouvir, ele já vai logo mudar a voz. Não, porque eu sou teólogo, isso não existe. Isso é uma coisa tola. Olhem que essas pessoas acreditam. Eu acredito na graça. Tudo é graça. Tudo, entendeu? Aí o teólogo vai achar que não existe, mas você que está vivendo, você sabe que é verdade que eu estou falando. Eu que vivi, sei o que é verdade. Eu que tenho testemunho na igreja, sei que é verdade. Então ensina aquilo que eu tenho autoridade para ensinar dentro da Bíblia. Não fugir da Bíblia, não inventar heresia. Você está aí aprendendo conosco, tá bom? Então, pessoal, envia tua pergunta. Sim, lembrando que esse número que eu passei para vocês é chave Pix. Esse programa aqui, não sei se vocês repararam, ele não tem comercial. Ele é mantido com a oferta dos ouvintes. Então, você só está ouvindo esse programa agora, tanto você que está aí no RBT Plus, porque os nossos ouvintes, eles ofertam para manter o programa. Se torna um ofertante. Há tanto tempo que você é abençoado aqui, também no RBT Plus, você que é de outro estado de São Paulo, envia uma oferta, sabe? Você envia o dinheiro de um lanche, dizer, Deus, eu vou fazer um propósito. O dinheiro daquele lanche eu vou enviar para abençoar.
E aí o programa vai se estender, vai aumentar e vai estar abençoando muito mais pessoas, tá bom? Eu quero agradecer a todos os ofertantes, porque mais um mês vocês foram fiéis. Deus é fiel na vida de vocês são fiéis na programação e a gente continua pregando aqui o evangelho com fidelidade, libertando pessoas, e assim a gente só cresce e multiplica, tá bom? Então vou deixar um louvor aqui no ar para tomar uma água aqui e voltar rapidinho com a palavra para abençoar e impactar a tua vida aí, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fica com esse louvor aí, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, queridos? Vamos lá para Josué, bem rapidinho aqui, só para você que está em casa acompanhar aí, se quiser anotar. Josué capítulo de número 23 e o versículo 14 diz assim, Josué falando, eis que hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de que vós falou o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Josué aqui, ele estava velhinho, estava perto de, como ele mesmo falou, né, de ir para o local que todos vão, né, que ele ia morrer, e ele deixou um testemunho fiel aqui para o povo de Israel, falando o seguinte, vocês sabem que de todas as promessas que Deus fez, nenhuma caiu por terra. Todas se cumpriram, todas vieram sobre vocês. E ele deixa esse lembrete para o povo, e aí Josué vai e cumpre sua missão e descansa no Senhor para receber o seu galardão, né? Eu queria falar aqui hoje sobre essa trajetória da promessa ao cumprimento, né? Hoje a gente está vivendo um tempo que muitas pessoas têm sido irresponsáveis de pegar um celular, fazer um vídeo e entrar na internet e dizer Deus está te prometendo isso, Deus está te prometendo aquilo outro. E aí muitas pessoas, quem é que não gosta de receber uma promessa, principalmente coisa boa, né? Aí o pessoal fica eufórico e diz, eita, Deus prometeu isso, prometeu aquilo. E aí você recebe essa promessa, em muitos casos ela nunca se cumpre, porque não foi Deus que prometeu. E já tem casos que são promessas verdadeiras, que é Deus que está usando alguém para fazer algo, fazer uma promessa, e aí também ela não se cumpre. E aí você diz, pronto, pastor, agora eu fiquei em dúvida, porque o Senhor falou que as promessas não se cumprem, porque tem pessoas irresponsáveis que ficam falando em nome de Deus, que não tem o Espírito de Deus, e fala mentira. E agora o Senhor falou que também tem promessa que não se cumpre, que é falado por pessoas de Deus. Por que não se cumpre? É sobre isso que eu quero falar. Por que promessas verdadeiras elas não se cumprem? Olha que coisa forte, tá? Então estou falando aqui para todos que têm uma promessa verdadeira. Josué aqui falou que nenhuma das promessas que Deus fez caiu por terra. Só que se você observar, elas caíram por terra. Eita, pastor, agora o senhor tá... O que é que tinha na água que o senhor tomou? Não, era só água mesmo, você vai entender. Nenhuma das promessas que Deus fez, elas caíram por terra para essa geração. Mas para a primeira, eles morreram no deserto. E nenhuma se cumpriu. Vocês lembram? Que esse povo que está com Josué, que tomou posse de Canaã, são os filhos daquele povo que morreu no deserto, que passou os 40 anos. Então a promessa era uma só. Aqui tem dois povos e a promessa era verdadeira. Mas não se cumpriu para os que morreram lá no deserto e se cumpriu para esses que estão com Josué aqui. Entendeu agora o que eu falei? É tudo dentro da palavra. Então, existem sim promessas que elas são de Deus, que são pessoas que estão profetizando, que é de Deus, que é algo tremendo, que é algo profundo, que veio do trono de Deus, mas não vai se cumprir. Porque são pessoas que elas recebem a promessa, mas elas não conseguem entender que há um caminho entre o dia da promessa e o dia do cumprimento. E muitos, no meio do caminho, cometem coisas que aborrecem Deus ou até desistem dessa caminhada. O maior exemplo que a gente pode usar hoje, nessa noite aqui que vem à memória, é o povo, os pais dessa geração que viram a promessa se cumprir. Deus prometeu e disse, vocês não vão entrar na terra. Eu jurei, Moisés, de mão levantada, que esse povo não vai entrar na terra. Mas Deus não tinha prometido, gente. Mas porque durante o processo entre o dia da promessa e o dia do cumprimento, eles fizeram coisas que desagradaram a Deus. E de repente você pode estar me ouvindo agora, a senhora, o senhor, o irmão, a irmã, ou até você que está desviado do caminho do Senhor,
Tem promessa. No dia que você recebeu, você sentiu que foi genuína, sentiu que foi de Deus, mas até hoje ela não se cumpriu. E aqui hoje tem uma palavra para você fazer um diagnóstico e analisar e ponderar com humildade, tá? Por que essa promessa não se cumpriu? Porque tem pessoas que têm um orgulho tão grande que na hora de ponderar as coisas ela vai dizer, não se cumpriu porque alguém me feriu naquela igreja. Eu saí, estou desviado hoje, por isso não se cumpre. Não. A culpa das coisas que não acontecem na nossa vida nunca vai ser de ninguém. Você nunca vai poder chegar diante de Deus no dia do juízo e dizer assim, olha Senhor, hoje eu não te sirvo porque eu recebi uma palavra dura, fui ferida, eu não te sirvo por tal motivo. Você não vai ser absolvido por isso, você vai ser condenado por isso. Porque Deus vai dizer que você é orgulhosa ou orgulhoso. Porque o próprio Jesus passou por tudo que passou sendo justo, eu e você não é justo, e você não conseguiu se submeter a uma trajetória, a uma caminhada de uma promessa que Deus te fez por causa de uma palavra. Isso é coisa de gente orgulhoso, certo? Então eu te convido a ponderar as coisas de uma maneira muito mais coerente com a Bíblia e de uma maneira humilde. Que você olhe para você, esqueça as pessoas. Então pense por que você recebeu promessas verdadeiras e que elas não se manifestam, não se materializam na tua vida. Lógico que eu sei que estão pessoas me ouvindo aqui, muito novas, que tem muita coisa para viver ainda até que essas promessas se cumpram. Mas tem pessoas aqui que estão me ouvindo também que são mais velhas. E recebeu a promessa há muito tempo atrás. E já chegou o tempo de se cumprir e não se cumpriu. Então a gente precisa observar isso. Por exemplo, se a mulher missionária recebe a promessa de ter um filho, né? Ela tem que ter esse filho dela durante os períodos, os ciclos da mulher. Porque se ela já encerrou o seu ciclo e ela fala que vai ter um filho, não tem como ela ter um filho. E, por favor, não venha usar o exemplo de Sara. Você não é Sara, você não vai ser mãe de nações, entendeu? Você nem é Sara, que vai dar à luz a Isaac, e você nem é Isabel, que vai dar à luz a João Batista, né? E tem pessoas que falam que tem a promessa de se casar e viver um grande amor e tal, e ter um companheiro. E aí essa promessa não vai se cumprir você com 60 anos. 60 anos você não namora, você não faz nada. 60 anos é um compartilhamento de dificuldades. Entendeu? Então o tempo de viver o amor, a paixão na juventude. Enquanto vocês estão inflamados pela questão biológica, vocês podem viver os seus momentos, né, de intimidade entre casal. Então tem promessas que a gente precisa analisar se chegou o tempo de se cumprir na vida da gente. Por exemplo, Deus falou com Davi que ele ia ser um rei. E ele foi ungido para ser rei. Só que ele tinha de 15 para 16 anos. Obviamente não era o tempo de Davi ser rei. Davi não tinha estrutura e capacidade para ser o rei que Deus queria. Aí após 14 anos, Davi com 30 anos é ungido em Hebrom. Davi é ungido em Hebrom, tá? Não foi em todo Israel. Quando Davi faz 37, se cumpre a promessa de Davi ser rei em todo Israel. E Davi foi um grande rei, teve seus pecados, mas foi um grande rei, talvez o maior de Israel. Talvez não, eu creio que o maior de Israel. Foi um grande rei, um grande homem de Deus, Davi. Apesar de todas as falhas de caráter e problemas que Davi tinha, mas foi um grande rei, né? Então teve um tempo de se cumprir. José, que o povo diz José do Egito, mas José no Egito, porque ele não era do Egito. José era do povo de Deus, de Israel, filho de Israel. José, ele recebeu uma promessa quando ele tinha uns 12 anos, sabe? 12 para 13 anos, um menininho, que os irmãos iam se prostrar, o pai e a mãe iam se prostrar, que ia acontecer toda uma série de coisas, que pessoas se prostrariam a ele, que ele seria grande. E ele era um jovenzinho, só que isso só vai se cumprir na vida de José quando José também, interessante, tem 30 anos de idade. Então o tempo de José se tornar um grande governador da maior potência da época, que era o Egito, foi com 30 anos de idade. Então tem promessas que realmente elas precisam chegar no tempo, por isso que elas não se cumpriram. Só que tem pessoas que me ouvem que tem promessas que já eram para ter se cumprido e não se cumpriram. Entendeu? Deus diz, vou eu te usar poderosamente na juventude. Quando é que é para se cumprir essa promessa? Na juventude. Aí você agora está com 55 anos. Eita, Deus fez uma promessa quando eu era jovem que ele ia me usar tremendamente na juventude. Só que eu vou dizer para você que você não é mais jovem, então essa promessa já passou do tempo de se cumprir. Entendeu? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Deus prometeu para Israel que viria o Messias. Israel está lá sendo em guerra agora, bombardeado, esperando o Messias chegar para resolver o conflito. Só que o Messias já veio, Israel matou o Messias, crucificou ele. Então eles estão esperando uma promessa que não existe. O Messias não vai vir como era profetizado no Antigo Testamento agora. Ele vai vir de outra maneira agora. É a outra vinda do Messias. Então são duas vindas do Messias. Então a gente precisa
As pregações na igreja precisavam ser mais assim, para as pessoas entenderem, sabe? Porque aqui entende criança, entende jovem, entende adulto, uma coisa mais didática. Mas fica só nesse negócio de bate-pé, aramanaia, olha, Deus está dizendo. Começa aquela coisa agoniada, aquele batuque, aquele barulho, ninguém entende nada que está sendo falado. Pior quando diz, a promessa vai ser cumprida nesse camaço, hein? Porque tu pediu no replácito disso naquele oculto que era o Kiminai. A pessoa não entende nada. Também não entende nada. A pessoa fica totalmente confusa. Mas estou falando de uma maneira clara, bíblica, para você entender. Então tiveram coisas na minha vida missionária, que foram retardadas. E não se cumpriram no tempo por causa de mim e dela. Mas também tiveram coisas que se cumpriram no tempo. E também tiveram coisas que nunca se cumpriram. Então a gente precisa, gente, o que vivifica a nossa caminhada de fé é a gente tomar posse das promessas de Deus. Não tem coisa melhor do que você chegar num lugar e dizer assim, Deus cumpriu como Ele prometeu. Josué morreu aqui satisfeito. Ele disse, eu vou para onde todo mundo vai. Mas eu vou deixar claro, nenhuma das promessas de Deus falhou. Ele lutou, ele pelejou, mas teve toda uma trajetória. E muitas pessoas não conseguem trilhar essa trajetória andando de uma maneira que agrade a Deus, e tem umas que nem conseguem trilhar o tempo da trajetória e se desviam. Então tem um monte de desviado agora me ouvindo que tem promessa de Deus e não se cumpre na sua vida. E aí chegou uma pessoa incrível no WhatsApp da rádio perguntando, eu falei um dia sobre promessa aqui, porque a promessa de Deus não se cumpriu na vida dele, e me botou numa saia justa. Mas no meio da conversa ele disse que eu estou desviado faz 6 anos. Eu fiz, sabe para que vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida? Nunca. Do jeito que você está aí, tem uma promessa de Deus que vai se cumprir. Pode ter certeza, você vai para o inferno. Deus prometeu que todos aqueles que viraram as costas para ele e deixaram ele serão envergonhados e vão para o horror eterno. Pronto, essa vai se cumprir, você vai para o inferno. Pronto, ele ouviu a verdade. Eu falei a verdade para ele. Já pensou? Você tem uma promessa de Deus, você se desvia, vira as costas para Deus, e você agora quer culpar Deus por não se cumprir? Então, queridos, vamos tomar posse das promessas de Deus, é tempo. Eu sinto que esse ano é um ano ainda de colheita para muita gente que está me ouvindo aqui. Tem pessoas que vão colher esse ano. Eu até postei um status esses dias aí no WhatsApp da rádio, de pessoas que já começaram a testemunhar e que querem dar culto de ação de graça lá na igreja, pelo que Deus veio fazendo nesse tempo da vigília. Eu sempre falo para vocês aqui que a vigília do clamor, ela é algo forte que a gente faz lá. Não é brincadeira de menino, não é vigília de menino não, gente. Não é vigília de palhaçada, é vigília de gente que tem propósito. Eu quero dizer para vocês que eu clamei com a missionária chorando, quem estava lá viu no altar, eu e a missionária abraçado, e a gente pediu algo a Deus, que pela fé missionária, eu estou vendo tudo já materializado já. E vou dar o testemunho aqui, vai ser forte na rádio. No dia que eu vier, a mesa da rádio vai rachar aqui. Tem uma mesa de granito aqui, ela vai se partir no meio no dia que eu der o testemunho aqui, porque vai ser forte. Clamei com a missionária chorando por algo que a gente deseja muito. E eu vi muita gente lá chorando, clamando no altar. Vigília linda, foi linda a 4ª vigília do clamor. E a 5ª já tá no forno, viu? Vai vir o meu pastor, vai vir dos Estados Unidos. Eu chamo ele de meu pastor, hoje nosso ministério está emancipado, mas eu falo carinhosamente como meu pastor. E ele tá vindo e provavelmente a 5ª vigília do clamor vai ser com a turma lá dos Estados Unidos que tá vindo aqui. E vai ser agora no mês de novembro. A gente tá orando aí, ora daí também. Porque Deus fez promessa naquela vigília. A missionária quer falar em língua aqui, peraí que eu vou botar o microfone para falar aqui. Deus fez promessa dentro daquela vigília. Quem estava ali naquela atmosfera ali sabe do que Deus falou ali, sabe do que Deus fez. E teve gente que começou a falar aqui de testemunho de conversão na família, de uma casa que estava para ser vendida há muito tempo, não conseguia vender, já foi acertado tudo para vender. Vai dar o testemunho lá. De pessoas que desejavam construir uma casa, já está preparando tudo para construir. De pessoas que queriam uma segunda chance no ministério para voltar a pregar, já está no púlpito pregando. Então, muita coisa ali, Deus foi falando dentro daquela vigília. Quem não dormiu, quem foi ligado e que ficou dentro dessa perspectiva de Josué, entre o dia da promessa e o dia do cumprimento, vai receber. Porque tem coisas que se cumprem a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então tem coisas que foram faladas na vigília que vão ser cumpridas daqui a anos. Tem coisas que vão ser cumpridas no ano que vem, no próximo ano. Mas tem coisa da vigília que foi falada que vai se cumprir ainda este ano. Porque é na promessa de Deus materializada que o nome de Deus é glorificado e o testemunho ele é expandido, multiplicado e manifestado para que outras pessoas creiam. Porque servir a Deus, o primeiro ponto que passa é pelo ponto do arrependimento da conversão. Mas todo mundo que se arrepende e se converte, Deus começa a fazer promessa.
Deus faz promessa de ministério, Deus faz promessa de família, Deus faz promessa de crescimento, Deus faz promessa em várias áreas, porque o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida, na área que você vive, no ambiente que você vive. Você veja, o gadareno, o demônio foi expulso dele, o gadareno quer seguir Jesus, entrar no barco e ir embora com Jesus, e Jesus fez, não, volte para os teus e diga o que Deus fez, ou seja, a manifestação do que Deus fez na vida do gadareno ocorreu dentro da terra de Gadara, na família, na vizinhança inteira, que na primeira vez que Jesus expulsa o demônio, Jesus sai de Gadara expulso, o povo botou Jesus para fora, vai embora daqui, expulsaram Jesus, não quiseram nem ouvir a pregação. Quando Jesus deixa o gadareno lá, que ele começa a manifestar o que Deus fez na vida dele lá, dizendo toda a libertação, todo o processo, o povo crê e deseja Jesus. É tanto que quando Jesus vem no barco, que os gadarenos vêm, eles já vão correndo para dentro da água para tirar Jesus do barco. Eles queriam Jesus e ali grande foram os feitos do Senhor naquele local. Então a mesma coisa ocorre na tua vida, na minha vida, quando começa a manifestar o cumprimento, a materialização das promessas de Deus, você começa a dar testemunho, você começa a falar, o povo começa a ver, o nome de Deus começa a ser glorificado e muitas pessoas vão querer conhecer o Deus que você serve. Agora quando você fica estagnado, como aquela geração que rodou no deserto, que morreu no deserto, que ficou no deserto, quando você fica ali travado, preso, as pessoas não creem, as pessoas zombam do teu Deus, falam, que Deus é esse que essa mulher serve, que ela só vive nessa luta, só vive nessa prova, não sai dessa situação, tá presa nesse cativeiro, como a irmã do quadro de socorro vem do alto, já imaginou ela no meio da parentada dizendo que é crente, e o povo dizendo, que Deus é esse que tu serve? Tu tá me chamando pra servir o teu Deus, a tua vida como tu tá dependendo de mim, tu tá preso aí dentro, teu filho tá assim, tá assado, e vai dizer tudo. Então, Josué, ele testemunha de uma maneira fiel, dizendo para todos os habitantes, que eu creio que isso aqui foi uma reunião solene, falando para todos os habitantes, dizendo, olha, todas as promessas que Deus fez não caíram por terra. Sabe? Então, eu venho aqui, na autoridade do Espírito Santo, falar que muitas coisas que Deus fez, prometeu na quarta vigília do clamor, se cumpriram na vida de pessoas que souberam esperar, que souberam ser idôneas e que caminham de uma maneira que agrada a Deus. E eu estou dizendo para você que já vai vir a quarta. E vai vir uma turma dos Estados Unidos, aqui a quarta na quinta, e já vai vir uma turma dos Estados Unidos pra cá, que Deus quer fazer isso. Eu creio que a missionária Rita da Bahia vai estar com a gente também, vou falar com ela pra estar aqui nesse propósito, porque vai ser muito forte. Porque nesse tempo ainda, mesmo com todas as heresias, mentiras, enganações que tem na maioria das igrejas evangélicas, Deus ainda tem o seu povo aqui e ali, e ele ainda se manifesta de uma maneira fiel, bíblica, de maneira que seu nome é glorificado e que as pessoas que recebem a sua promessa, muitos se alegram. Escuta o que eu vou lhe dizer para a senhora que está chorando. Deus ainda tem um tempo de alegria para a senhora. Não pense que a vida da senhora vai ser só sofrimento, só angústia nessa terra, só choro, só lágrima. Escuta o que eu estou dizendo e pode anotar a data. Deus ainda vai colocar um sorriso no rosto da senhora. Deus está mandando dizer, ele vai colocar um sorriso no rosto da senhora, a senhora vai sorrir. E quando ele alegrar a tua alma, quando ele alegrar a tua alma, a senhora vai esquecer a vergonha todinha que a senhora já passou dentro dessa situação. Escuta isso aqui que eu estou falando. Porque Deus faz assim. Deus, ele não depende de país, condição geográfica, condição social, condição geopolítica para cumprir nenhum tipo de promessa que ele faz. Deus só depende dele mesmo. Deus não precisa de conselheiro. Deus não vai pedir conselho a ninguém para cumprir uma promessa. Deus não precisa assinar documento, pedir assinatura de cartório, selo de cartório. Deus não pede a governador nada. Deus não pede a ninguém nada. Não pede nem a anjo, não pede nada para cumprir a promessa dele. Deus, ele cumpre a promessa dele dependendo dele mesmo. Isso é que é bom servir esse Deus, porque ele só depende dele. Qualquer outro abaixo de Deus vai depender de alguém. Um anjo para agir depende de Deus. Até os demônios para agir, eles dependem de Deus autorizar ou não. Quanto mais eu e você que está nessa esfera aqui. Mas o Deus vivo que a gente serve, que eu vim pregar o nome dele aqui. Jeová de Sebaú, Deus dos exércitos. Jeová Jireh, o Deus de provisão. Jeová Rafa, o Deus de cura. Esse Deus aí, ele só depende dele para curar, para vencer a guerra e para te prosperar. Ele só depende dele. E ainda esse ano, pessoas que estiverem naquela quarta vigília do clamor, Deus vai cumprir. E eu vou vir dar meu testemunho aqui, viu? Eu vou vir dar meu testemunho aqui, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que foi que eu semeei naquela vigília ali, sei o que foi que eu botei no altar, e sei o que significa cada lágrima minha que caiu ali, na oração. Foi muito forte. Então, queridos, aguarde o tempo. Você que hoje estava pensando em entregar os pontos, em desistir, não faça isso não. Não faça isso não, porque você pode estar a poucos dias do cumprimento do que Deus fez,
E aí o desespero, a angústia. Aí começa a vir a murmuração na mente. Aí da mente ela passa para a boca. E aí você se coloca numa condição de não receber o que Deus falou. Não faça isso não. Peça perdão a Deus. Desça. Se humilhe. Porque você vai tocar no que Deus prometeu a você. Você vai visualizar o que Deus prometeu a você ali naquele lugar. Porque Deus é fiel para cumprir. Deus não é homem para ficar inventando mentira nem profecia falsa. O que sai da boca de Deus, por homem de Deus e mulher de Deus de verdade, ele cumpre. Agora tem um caminho. Josué era jovenzinho. Ele era jovem. Quando Moisés falou, ó, dessa geração só quem entra é Josué e Caleb. Só eles. Josué era jovem. Quando se cumpriu aqui, Josué já tinha uma certa idade. Davi era adolescente. Quando ele foi sentar lá, ele era um homem já no trono, né? José era um menino. Sentou homem. E o maior de todos os homens, Jesus, ele com 12 anos foi pego ensinando no templo. Mas ele só iniciou a promessa de Deus de anunciar e evangelizar os pobres, curar enfermo, libertar cativo. Isaías 61 só vai se cumprir quando ele tem 30 anos de idade. Então promessas aqui vão passar pelo tempo. Outras vão se cumprir nesse tempo, tá bom? E essa palavra aqui também já fica como um convite para você, para a quinta vigília do clamor. Quem sabe vai ser agora em novembro. Tá vindo uma comitiva dos Estados Unidos lá para a igreja. Quem sabe, né? Eu creio que Deus não vai tirar ninguém da América do Norte para trazer para aqui, para a América do Sul, para não fazer nada, né? Eu creio que alguma coisa Deus quer fazer, né? Tem um profeta aqui da América do Sul, tem os profetas da América do Norte, tem da Europa, enfim. Vamos ver o que Deus vai fazer. Mas eu estou dizendo para pessoas aqui que a promessa vai se cumprir, que você está dentro da cronologia certa, não se desespere. E também estou falando para pessoas aqui que você está fora da cronologia. Está fora do caminho, está fora da cronologia. Volta para Jesus hoje. Não vou fazer oração de apelo para você voltar para Jesus. Você vai consciente. Você vai voltar para Jesus consciente. Só preste atenção numa coisa. Cuidado do local que você vai voltar para Jesus. Tem muito lugar com o nome de igreja que não é igreja. É armadilha. Você volta para lá, você já volta desviado. Que é o que Jesus disse. Aquele povo é 2 vezes mais filho do inferno do que você está hoje desviado. E quando você voltar lá, você vai ficar pior do que eles. Então, entenda que tudo aquilo que sai da boca do Senhor se cumpre. Tá certo? Então não se desespere. Aguarde no Senhor. Vai se cumprir. Se cumpriu na vida de Josué, de Caleb, de Davi. Se cumpriu na vida de José. Se cumpriu aquilo que Elias falou, que Eliseu falou, vai se cumprir na sua vida. Mas analise, pondere o que é que pode estar errado aí. Ou qual é a sua parte dentro da promessa de Deus. A parte de Josué aqui era guerrear. A parte de Josué aqui era guerrear. A parte de José foi suportar 13 anos de cadeia. A parte de Davi foi suportar 14 anos perseguido. Qual é a sua parte dentro dessa promessa aí? Alinhe, porque tem um tempo. Tem uma trajetória. Se você estiver fora dela, você precisa voltar para ela, para que ela se cumpra. E se você estiver dentro dela e tiver algo desajustado, você precisa hoje orar, botar o joelho no chão e ponderar. Porque eu confesso que às vezes a gente está fazendo algo errado e Deus não está se agradando. Mas vai se cumprir a promessa. Deus quer fazer na tua vida. Deus quer glorificar o nome dele na tua vida. Então, guarde essa palavra aí. Fique com essa palavra aí. Põe ela hoje. Anota aí na tua Bíblia. Tá com a Bíblia aí? Pega aí, anota o dia que Deus está falando contigo. Porque vai se cumprir. Eu, quando começo a ouvir os testemunhos da vigília, já começo a me alegrar. Eu digo, opa. E também já fica com a minha antena ligada, né? Fiz, então o céu já começou a se mover através do propósito da vigília. Então alguma coisa vai sair para mim. Porque eu quero bênção, gente. Eu não quero maldição. Quem é que serve a Deus dizendo assim, puxa, eu tô doido para ser amaldiçoado. Eu vou servir a Deus ali, que aí quem sabe Deus me amaldiçoa. Não, a gente que quer servir a Deus. Tem uma ala na igreja que fica criticando. Tem gente que só busca a bênção. Lógico que tem esse pessoal que só pensa em milagre e tal. Tudo bem. Mas todo servo e serva de Deus fiel quer bênção, quer ser abençoado. Quem é que quer ser amaldiçoado? Tem gente que tem um costume de quando dormir, chega no pai e na mãe e diz, mãe, Deus te abençoe. Mamãe, papai, Deus te abençoe. Quer bênção. Então a bênção é boa. Então quando começa a chegar os testemunhos, olha, pastor, o que Deus fez na vigília, assim, opa. Então o céu já começou a entregar. Vou me preparar para receber o meu. Então se prepare para receber o seu, você que teve nessa 4ª vigília. E você que já está tentando ir desde a primeira vigília e nunca conseguiu, se prepare para ir na 5ª agora. Se programa aí, em nome de Jesus. Vamos sacudir o mundo espiritual. Eu disse que ia ser um sacode do mundo espiritual. Eu falei para vocês, gente, a gente está se reunindo, o povo está orando há um mês, a missionária estava orando com outra diaconisa lá da igreja, todo dia de tarde, elas orando, e a gente trabalhando lá, trabalhando forte.
E eu disse, vai ser um sacode no mundo espiritual. E para quem foi ligado, eu disse, faça um jejum antes de ir, jejum no dia. Se ligue no céu na semana da vigília. Comecei a falar essas coisas aqui na rádio. Quem ouvia vai lembrar. E quem foi ligado, gente, já começou a testemunhar. E eu vou dizer uma coisa, só pra gente encerrar. Não tem coisa melhor do que quando a promessa de Deus se cumpre. É uma alegria, meu amigo. A alegria do crente. O crente não bebe, não fuma maconha, não cheira cocaína, não fuma crack. A alegria do crente é se banquetear junto com outros crentes iguais. E aquele clima de alegria. E a pessoa chora. É a hora da colheita. É se cumpre o salmo que eu preguei aqui um dia. Você planta chorando, né? Tá chorando na vigília. E você vai colher sorrindo. E aí você quer dar culto de ação de graça na sua casa. Quer chamar o pastor Josué pra ir. E eu vou mesmo. Porque chega de culto de tristeza, né? É velório que eu vou pregar, é isso e aquilo. Vamos se alegrar também, né? Vamos se alegrar também, gente. Vamos me chamar pra velório. Ninguém chama pra... Vamos comer a pizza, pastor. Vamos pro culto de ação de graça. É só velório, é só desgraça. Mas Deus quer fazer, então não tem coisa melhor. Eu quero ver você sorrindo. E Jesus quer ver você sorrindo. Porque a promessa de Deus é para alegrar a nossa alma e glorificar o nome do Senhor. Não tem coisa melhor. Então, fica firme, que Deus vai fazer. E você que ainda não conseguiu ir para a vigília do clamor, se prepara. Quem sabe agora em novembro vai ter a quinta. E é nessa quinta aí que você vai entrar dentro desse sacode do mundo espiritual e vai entrar nesse manto de profecia, de promessa de Deus verdadeira, né? Lá não é bagunça não, gente. Quem foi sabe. Essa última vigília agora passou muito rápido. Tava de noite, de repente tava de dia, ninguém percebeu nada, né? E sem contar que a gente ainda prepara um banquete lá para você comer no final. Então, gente, vamos buscar esse Deus aqui de Josué é o mesmo de hoje. O povo disse, os teólogos ficam tentando forçar a barra, dizendo que Deus mudou do antigo para o novo. Deus é o mesmo, está lá em Hebreus, ele não sofre variação nem mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.